Fala seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, Rafa, que você tá bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão. É isso aí. Além na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando essa bagunça toda, o nosso camarada Quiludão. Tudo bom, Quiludão? Fala, galera. Beleza, cara? Tudo certo? E E, aí? mano, vamos pra um episódio foda, hein? Isso aí. Rafa, fala pra gente quem que são nossos convidados Cara, hoje a especiais gente de vai hoje. trocar uma ideia com o Douglas e o Ariel do Invasores de Cérebros. Sejam muito bem-vindos aí. Nós. Trocar uma ideia com nós. Obrigado por ter Tô- aceitado o convite Tô aí. tentando aí faz Valeu tempo, pelo convite. E, mas a gente conseguiu. Graças a Deus, deu tudo certo. porra, vai ser um papo bem legal aí. A gente tem muita história, muita vivência. Ariel, você também, porra. Tá quanto tempo já no Invasores, mano? Desde 2002, mais ou Em menos? 2002. Tem pra caralho. Tem uma vida já, né, então no Invasores, né? Aí teve um hiato, tinha saído, aí voltei, retornei em 2018, mais ou menos, não sei. Por aí. E o, in- Desde então. e o Não, to- antes, 2000. e o total do Invasores daqui a uns 37, 38 anos, mais ou menos? É de 88. 88, dá mais ou menos isso, uns quase 40 aí. É. Pô, legal. Só vou fazer um momento jabá rapidinho aqui. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. Nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar um donate aí, fique à vontade, deixa o like, compartilha aí com a galera e tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso, Arafoca, tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. Aí lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível lá os cortes com o Ariel e com o Douglas aqui de Invasores. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. Cara, é isso. Pô, Invasor a gente tava falando, são uns quase 40 anos aí, né, Ariel? Tem 38 anos. Né? Pô, é isso. E, cara, mas você, pô, você tem uma história ali lá atrás no punk ainda, antes de chegar no Invasores, né? Tem de, Muita o coisa ali na Restos freguesia. de Nada tem Restos- 48 anos. É. Porra. E como de começou 78. ali, ô Ariel? Ali, você é da freguesia ali do Ó, né? Eu sou da freguesia do Ó. Como começou né? esse lance da música? Entrou aí na sua vida, que você falou, porra, foda-se tudo, eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. A música entrou porque a gente era delinquente juvenil, né? Então, estudávamos no Etal, né? Que era um colégio lá onde, puta, tinha muito cara desajustado lá, né? E, pô, a gente sofria punições na escola tal, ia pra pracinha em frente lá, aí não tinha o que fazer, não podia voltar pra casa, né? Sim. Porque os pais não falavam, o que você tá fazendo em casa? Não teve aula? Ah, todo dia não tem aula, né? A professora faltou e tal. E a gente tava suspenso, né? Então a gente ficava por ali, né? E o pessoal de lá tinha muito, muito lance assim de escrever, né? Uhum. Que buscava informação fora da escola. Então a gente, pô, trocava livros, trocava poesias, textos, tal. E dali tinha um pessoal que já sabia, tinha um dom para música, né? Que principalmente o Douglas, o Charles e o Clemente, né? Sim. E ele já tinha um projeto lá de música assim, de rock and roll, chamado Organos, né? E já tinha, foi o pré-Restos de Nada, né? Inclusive, o Organos tinha uma música, que era do Clemente, chamada Restos de Nada. Aí, como eu estava próximo ali, sempre ali e tal, mostrava meus textos para todo mundo e tal, né? Aí resolveram me chamar e a gente formou Restos de Nada, em 78 isso. Mas desde 75, 74, a gente já curtia rock and roll ali na quebrada, né? Pode crer. Já um rock and roll diferente, né? Que considero hoje em dia o pré-punk. Mas a gente já tinha contato com estúdios, MC5, New York Dolls, Dusty, uma porrada de banda assim, fora do circuito de Led Zeppelin, de Purple, essas coisas. Era uma coisa mais nervosa. E- Pode continuar, desculpa, perdão. E como a gente era, né, moleque de rua, assim, né? A gente já andava rasgado, a gente já andava de carrinho de rolemã, jogava bola, ia pra escola tudo zoado, com a roupa toda zoada tal. A gente logo manteve esses contatos, né? Aí juntou um pessoal ali, que o Etal fica na Vila Carolina, né? Que pertence ao bairro do Limão. Então a gente, pô, já formou uma turma ali, né? Que gostava de escutar música, ia na casa
dos caras lá, escutava música, aí já começamos a comprar discos e tal, formou uma cena ali. Aí pra música, assim, esse pessoal que já tinha uma aptidão, foi um passo, né, cara? Aí os textos, assim, que eram poesias e tal, viraram música, e aí o resto é história. Ô, Ariel, e como é que chegavam essas informações pra você lá, de banda, do rolê punk que tava acontecendo na gringa? É, não chegava, né? A gente ia atrás, né? Aham. É porque 78 ali, pô, você pensa nos anos 90 já tinha um delay de informação, mano. Imagina nos anos 70 ali pra chegar, tipo, É. pô, tá rolando um movimento, tá? Um tipo de som diferente que tá rolando. Então, é porque na Freguesia do Ó, bairro de Limão, Casa Verde, é um bairro de dormitórios, né? Uhum. É o outro lado do Rio Tietê. Então, para a gente conseguir informação, a gente tinha que ir para a cidade, né? Ali em torno da Galeria do Rock e tal, tinha umas lojas de disco, tinha o Museu do Disco ali na Dom Zé de Barros, que a gente já ia lá pesquisar os discos e tal. Aí a gente começou a ver capas diferentes, selos diferentes, Aham. que não eram as majors, né? Que era a coisa mais independente, a gente, pô, o que que é isso, né? O que que tá acontecendo? Aí a gente conversava com os donos da loja, né? A primeira loja de, assim, mais underground mesmo, na galeria, chamava o Op Bop, né? Através dessa loja, os caras iam para fora, trazia muito disco, e aí a gente começava a trocar ideia, o que que é isso, tal, né? E tinha, assim, informação através da revista Pop na época, né? Que era de cultura pop. Uhum. Então, mas falava muito de surf, essas coisas de jovem e tal, né? Mas aí vinha uma coisa ou outra de rock, assim, e o punk começou a aparecer ali pra gente. Aí começou a aparecer a palavra punk, sabe, uns textos, aí mostrando o que estava acontecendo na Inglaterra, né, na América, né, nos Estados Unidos. E aí a gente começou, pô, mas a gente já é desse jeito. A gente já anda assim, a gente já é delinquente igual os caras, tal, né? E a hora que eu vi o primeiro disco do Ramones, eu comprei em 77, o primeiro do Ramones. Que eles estão no muro lá, com as calças rasgadas, tudo e tal. E a gente já andava assim. Falei, porra, a gente já é assim, né? Então a gente já é punk. Acho que foi o punk que descobriu a gente. Ah, Mas É, teve alguma assim. referência do visual antes do Ramones ali, Ariel? Você falou que já andava do jeito que os caras estavam, mas teve É. alguma inspiração, algum... Nada? Não, Foi Iggy nada, foi, Pop, né, pô, cara? Pô, a porque revista... Iggy Pop já ah, andava hip hop. também, já. Pode Já crer, andava pode crer. rasgado, já andava Aham. tudo cortado e tal. Ah, entendi. Sabe, e os caras do MC5 também e tal. Ah, entendi. É porque as bandas de rock na época eram super bandas, né? Os Uhum. caras eram lantejoula, era uma pá de coisa assim, cabelos compridos e tal. E quando a gente também andava meio, né? Assim, Aham. cabelo comprido e tal, porque era o que chocava na época, né? Sim. Então você já, assim, você era delinquente na forma, os pais não gostavam do cabelo comprido, então a gente usava, né? Mas depois, quando a gente viu o punk, a gente cortou os cabelos, afinou a boca da calça, que antes era a boca de sino, né? Não tinha calça jeans, era tudo contrabando. Então a gente tinha que ir nas quebradas comprar, assim, era como comprar droga. Aí você ia para uns prédios lá, assim, suspeitos. Aí chegava lá, tinha uma salinha. Aí a calça ali, calça leves, o stop, né? Aí a gente chegava lá, afinava na hora, né? Uhum. E a gente tinha os tênis topper também, que era tênis de rua, assim, né? Pode crer. E foi assim. Ah, na verdade, a gente que influenciou, né? Porque a gente não foi influenciado por nada, assim, né? Ah, vocês que trouxeram a influência, né? Porque aconteceu no mundo ao mesmo tempo. Uhum. Porque a gente, por exemplo, aconteceu na Finlândia, aconteceu na Inglaterra, aconteceu no México, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, tudo ao mesmo tempo. E não se comunicavam, era muito difícil se comunicar. A comunicação por carta demorava quase um mês para chegar e depois voltar. Sim. Então a gente não tinha contato com isso. Aí uma coisinha que a gente pegava numa revista, outra que a gente pegava uma informação no disco, pessoas que tinham ido lá para fora que viram a coisa, sabe? A gente não tinha nenhuma informação. E como isso surgiu ao mesmo tempo no mundo todo? Então o punk, eu costumo dizer que nasceu na cabeça dos moleques. Não nasceu num lugar específico ou em outro, tá? Uhum. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, porque as influências que os caras tinham lá fora para criar o punk rock, os três acordes, era a mesma que a gente tinha. Sim. Era a mesma que um monte de lugares tinham no mundo.
Então a gente criou um movimento. A gente não copiou ninguém. Mesmo porque a gente não tinha quase acesso a disco, a nada, né? A gente já fazia música antes de ter os discos. Não tinha aquela referência direta, né? De Não. poder falar, de pegar influência. E, meu, ali em 78, 77 ali, meu, era em plena ditadura militar, né? Olha, na ditadura militar, cara. E aí, os pais ficavam assustados de ver a gente fazendo o que a gente fazia, as letras, a sonoridade, sabe? Os vizinhos, a gente ensaiava em garagem, né? E os vizinhos chamavam a polícia. Aí a polícia chegava, a gente tinha que explicar o que era, o que não era, sabe? Muitas vezes em cana mesmo, só por ser diferente, sabe? E tinha o DOPS, né, cara? Tinha o doicode, sabe? Era foda, cara. E tinha o DEIC também, sabe? Tinha a Polícia Militar, Polícia Civil e tudo isso. A gente ia em cana o tempo todo, cara. O tempo todo, porque sem fazer nada às vezes. Mas porque os caras não entendiam. Eles queriam entender o que a gente era. Se a gente era revolucionário, se a gente era isso, era aquilo e tal. Eles falaram, não, a gente é só moleque fazendo som. É, o que eu fico imaginando, tipo, por exemplo, você vai pra praça, sei lá, tomar um vinho, tocar uma cerveja, vou tomar tocar uma cerveja, é ótimo. Vocês tomar um vinho, tocar um violão, conversar, tipo, pá, com estilo mais diferente, mais tipo roqueiro ali na Então. ditadura, né, seria bem diferente do que é hoje, né? É, não. Era uma repressão você total, se né? reunia em 4, 5 pessoas, já era uma coisa assustadora Era pra chamada eles, né? intervenção, né? Intervenção, não era? O quê? Era uma intervenção, tipo, militar, assim, quando eles, quando via, tipo, Um grupo de um pessoas. grupo de pessoas, os militares, É. tipo, via como, tipo, são sujeitos suspeitos, vão fazer algum golpe É. ali e tal. E tinha outra. Aí rolava uma Se intervenção. você não tivesse carteira assinada, a partir dos 14 anos, você é preso, cara. Você é preso. Eles davam um tempo pra você procurar emprego, que era 1 mês. Se você não tivesse, eles pegassem de novo, você ia preso, sabe? Porra, cara. É. E assim, quem que tinha emprego naquela época? Ninguém. Era muito difícil. Aí quando tinha era office boy e tal, né? Porque a partir dos 14 anos você já podia trabalhar, né? Sim. Então, se você se despegasse e você não tivesse emprego, era vadiagem, cara. Vadiagem. De vadiagem. E você, Douglas, mano, como é que você começou a curtir som? Como é que você começou a tocar bateria? O que que veio da tua mão ali de disco, de rock ali, Tá. que você começou a se influenciar? Eu comecei influência dos meus irmãos, né? O mais novo. Aí eles já curtiam rock, né? Passei pela... Escutava em casa direto lá, junto com meus irmãos. E a banda, tocar bateria foi muito tempo depois, né? Depois de umas décadas aí. Eu e meu irmão, a gente fez uma banda. E quem escolhesse o primeiro instrumento ia tocar. E eu fui o último, aí sobrou bateria. Né? Então vou tocar bateria, né? Não É que tem... nem futebol, né? Sobe até o goleiro. Aí, minha primeira O pior, né? bateria, minha primeira bateria foi uma poltrona. Uma poltrona lá de casa, tadinho, destruí a poltrona da minha mãe. E aí foi assim, né? Assim que surgiu. Tipo, aí, consecutivamente veio o punk, né? A gente morava na Penha na época. E nessa época tinha zona lá chamada. Esqueci o nome dela. E aí ela tinha uns discos do Stiff Little Fingers, do Circle Jerks e tal. A Tuca. Não sei se você chegou a conhecer alguma mulher chamada Tuca, lá da Penha. E aí ela apresentou pra gente lá, puf, explodiu a cabeça, assim. A molecada começou a pirar. Aí veio o RDK, né? Aí você se mudou pro Brás que ano, mano? Brás foi indo e vindas, né? Tipo, vim pro Brás primeira vez em 92, 93, por aí. É, porque quando eu te conheci, você já morava lá há quanto tempo lá já? Porque a gente tipo, era vizinho, né? A gente morava num prédio do lado eu do outro. fui pra Penha, depois voltei pro Brás, acho que na época de 2000, acho que era, se não me engano. Foi 2000. Sim, né? Foi aí que eu conheci o RDK, né? Que é a É. banda que você tocou e É. tal. E, meu, e como é que foi, tipo, pô, a primeira banda ali foi com o seu irmão, com o RDK, né? Isso, Uhum. isso. Pô, e eu sei que fez um barulhinho ali na época ali. Teve um Inclusive até tive uma ali. demo deles. A gente foi oriundo ali da Penha, da Zona Leste, que tinha
a gente tinha influência ali do Colisão Social, né? Da galera que... Era uma época onde tava tendo tinha um boom político ali, né? Então era muita banda, tipo, politizada, tal, muitos movimentos, muito coletivo. E lá na Penha tinha um espaço anarquista, né, do Ruth, Bonaventura do Ruth, e tinha o Motim Punk também, que era a galera mais da Zona Leste lá. Então a gente teve contato com tudo isso, com fanzine também, né? Tipo, essa época do fanzine, do Bira, do Lixeira Humana. E então tava todo mundo fazendo alguma coisa, assim. E era mais tete a tete, né? Que era justamente ainda da defasagem que não tinha a internet ainda não tava tão, né, em voga ali pra gente. Era mais carta, troca de carta, ou então se trombar na galeria, se trombar em algum bar pra panfletar e ir pro show mesmo, né? E aí o RDK começou a surgir nessa época aí, onde tava, tipo, rolando bastante um boom político, assim, né? Em questões das bandas, assim. É porque eu conheci o RDK, eles tinham lançado a demo, foi em 2004, né? Foi. 2004. É. Aí você ficou. Quanto tempo durou o RDK e quando foi que você saiu? O RDK durou até meados de 2012. Eu saí em 2008, acho que eu saí do RDK. Saiu em 2000. É. Aí você entrou no. Não, já tava no Invasores. Já entrei tava... no- Ah, no você dois- tocava nas duas, né? Isso. E como é tocava nas que, duas. como é que vocês sequestraram o Douglas, mano? Os invasores? Conheceram o Douglas aonde? Eu tava fazendo um festival no Brás, Festa Punk, junto com a galera do MCO, Motim Contra Opressão. Foi lá na João Teodoro, num Lava Rápido. Era um festival punk. E aí coincidiu que a gente, nesse festival, a gente criou Invasores, ligou pro Ariel, né? A Tina atendeu, aí deu desculpa, né? Falou que acho que o Kuga tinha acabado de sair da batera. Falou, a gente tá procurando um baterista. E o cara de pau que sou, né? Falei, eu sou baterista. Ah lá, então venha fazer um teste. Eu, tudo bem. Aí a gente trocou o telefone e aí ficou, tipo... Aí ela me ligou, mamão, tipo... Eu fui lá fazer um teste e fiquei, né? Fui eu e outros bateristas, aí me escolheram. Aí eu fiquei, tipo, até 2010. Aí 2010 saiu. É. Que eu lembro que eu lembro que você trabalhava na banca ali, né? Isso, Na banca, daí de você jornal. sempre trocava ideia quando passava lá. Eu falei, Foi jornal. mas seu, mano, vou tocar com Invasores, mano. Eu falei, Invasores? Eu falei, mano, eu conheci Invasores através dele, né? Eu falei, vou tocar com Invasores e tal. E, pô, mano, vou fazer Invasores. Mano, do resto de nada, cara. Que Ariel, que é do resto de nada. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, pô, que foda, velho. Aí foi tanto que eu fui em vários shows, né, de vocês lá, tocando no Ariel. E, mano, e aí, como é que foi? Tipo, porra, entrou no Invasores, mano, é outro nível, outra Sim. parada. Como é que foi pra vocês ali? E como é que você, Ariel, vê a entrada do Douglas ali, ele Ah, acrescentando musicalmente? sim, ele Porque era já uma puta tinha. batera, mano. Já tinha uma experiência, né, com banda e tal, né? Não entrou assim de alegre, né? Caiu do nada, né? Então ele já tinha uma experiência com banda e formou. Deu certinho, né, cara? Porque o Kuga, ele tava desde o começo, desde 88, né? Aí deu uma pirada e saiu, né? Aí quando a gente fez essa ponte com o Douglinha, eu falei, perfeito, tá perfeito, cara. E não era fácil tocar comigo com o Zorro, né, cara? Porque ali era problema, cara. Foi problema até pra formar a banda, né? Porque a gente já tinha desde 86, 87 uma vontade de formar banda, né? Porque a gente era bem parceiro mesmo, tal, né? Andava junto, porque eu era de uma gangue, ele era de outra, né? Eu era da Carolina e ele era da Punk da Morte, da Casa Verde e tal. E a gente se reuniu para formar SP Punk para acabar com as tretas em São Paulo, né? Porque tava rolando muita treta, tal, entre as gangues. Então a gente fez um movimento para ser SP Punk para acabar com isso, né? Para ficar só assim, entre anarquistas e neonazistas na época, Foi a tal, né? UMP, né? Ou foi a UMP veio depois? Hã? Foi a UMP ou a UMP Ah, veio não, depois? depois a UMP veio depois. Então ninguém queria tocar com a gente, né? Porque a gente era muito encrenqueiro, né, cara? Não, com vocês não. A gente chamava as pessoas, falava, não, com vocês não. Com vocês não vai dar certo, não, cara. Eu não quero me envolver nisso, não. É muito perigoso e tal, né? Porque a gente era mesmo, né, cara? Perigoso. Então, né, a gente formou a banda, conseguiu pegar o Popó e o Kuga, né? Que eram da Quebrada também, né? Que era ali da Casa Verde. E aí a gente começou. A gente fez a banda em 88.
E, assim, essa formação durou bastante, Uhum. né, cara? Até sair o Kuga e tal, e entrar o Douglinhas, né? Quando o Douglas entrou, pô, já tinha uma galera nova ali tocando com você, né? Não era assim, tinha o Thiago, que acho que era o baixista, né? O O dos Thiago foi Alagador. depois. É, o O O Thiago Thiago foi Pinguim. entrou. depois, Ele foi Então, da depois. época que Quando o eu Douglas entrei, entrou. quando eu entrei, eram os Paulões. Paulões, né? É, Era o Paulo, que era do Doicode, né? é, E o Paulão também, é. que era tudo da Casa Verde ali e Sim. tal. E aí a gente gravou um CD, né? Que foi em 2006, da Tribo, que é o Cérebro é uma Bomba Relógio, o Cérebro é uma Bomba É. Atômica. Não sei lá. E aí saiu o Paulo, entrou o Pinguim no lugar, né? Que era vizinho ali do Ariel. Tal. É, porque eu cobrava muito, né, cara? Porque, sabe, a banda tinha proposta pra tocar em um monte de lugar e tal. Tava dando certo, assim, né? A gente tava, né? Aí perderam o medo, né, da gente. E a gente começou a tocar pra caramba. Aí eu cobrava muito, né? Aí todo mundo tem outro emprego, né? Não dá pra viver de banda no Brasil, né? Uhum. Banda como a gente, assim, é muito difícil, né? Quem vive é só Ratos de Porão, Inocentes, porque também um tá no metal, o outro tá no rock paulista, tal, não tem um comprometimento com a cena, né? Uhum. Igual a gente tem, né? Porque quando surgiu Invasores, que eu falei para acabar com as tretas, tudo e tal, né? Ninguém mais tocava em São Paulo, nenhuma banda, né? De 83 até 88, não tinha uma cena mais em São Paulo. Uhum. Tava todo mundo nas quebradas, né? Uma cena unida, assim. Tava cada um na sua quebrada, tal, porque a repressão policial, a repressão da sociedade, das famílias, tudo e tal, atrapalhou a gente pra caralho, né? Da imprensa. Aí ninguém andava nem quase de visual pela cidade. Senão já tomava geral, ia preso e tal, né? Então a gente fez Invasores para voltar essa cena, Uhum. né? A cena E na cidade. e um pouco antes do Invasores, você teve a banda O Desequilíbrio, né? Que durou um ano só. Então, é assim, Restos de Nada durou de 78 a 80. Desequilíbrio é de 81. Uhum. 82 e 83 eu fiz parte de Inocentes. Mas aí depois acabou, E né? por que você saiu do Inocentes? Me tiraram, né? Te tiraram. Eu não saí, né? Porque eu era muito louco, né? Convidado a se É. retirar. Aí os caras queriam já fazer o que fazem hoje, né? Uhum. Assim, não ser tão radical. Muitas letras eles não. Por exemplo, tem aquela. A minha letra Não à Religião, né? A minha música Não à Religião, que tá no Miséria e Fome, os caras já não queriam mais tocar, já não queria tocar outras músicas e tal, para não ofender ninguém, sabe? Então, Polícia, por exemplo, né? Voltaram a tocar recentemente, mas não podia tocar Polícia e tal, que é assim, aí queriam tocar em lugares da moda, e eu não queria, Uhum. sabe? Então ficou aquela coisa, eu chapava muito nessa época também, né? Teve divergência de ideia ali, né? De Além de proposta. divergência, assim, de ser muito louco, tinha divergência de ideia já, né? Uhum. Aí os caras queriam, o Calegari e o Clemente queriam fazer outra coisa e eu não deixava, eu e o Marcelino que segurava, né? Uhum. Falava, não, a gente tem que fazer isso, não pode também. Aí me tiraram da banda, Uhum. né? Aí depois acabou a banda lá no Napalm também, que o pessoal não queria que eu saísse, né? Aí foi lá, queriam bater nos caras, tudo, né? Os punks e tal. Aí o Clemente acabou com a banda. Depois Depois ele voltaram. entrou na Neurótico, depois. Uhum. E aí voltou depois com Inocentes, mas já repaginado, né? Como Já você mais. falou dessa época aí, Ariel, conta como foi aquela festa no Gallery, aquele show no Gallery. Então, aí que A sua começou o versão, problema, sua né? versão Aí do... que no Gallery lá que começou o problema. Porque aí os caras falaram, o Bivar trabalhava lá, né? Uhum. Ele trabalhava na revista Around, que era a revista do Gallery. E era Joyce Pascovitch, né? Uhum. Que era a que coordenava tudo lá, né? As atrações do Gallery, né? Do José Vitor Oliva, né? Que era o tipo rei da noite em São Paulo. Tinha várias casas noturnas, hipopótamos, vai não sei o que e tal, sabe? Umas casas foda. E o Gallery era um clube fechado, né, cara? Que se você quiser entrar lá, você não entra, né? Que é como se fosse um clube Uhum. da alta sociedade, Sociedade. políticos e tudo, né? Aí ele falou, vamos tocar lá? Aí eu falei, mano, não, né? Como vamos tocar lá? Sabe, não, que o Bivar tá chamando assim, assim, né? Falei, não, mano, não cabe a gente ali e tal, né? Não, a gente vai tocar pra burguês, cara.
O que os caras vão, né? A gente vai fazer o quê? Vai deixar as músicas mais foda de lado? O que a gente vai fazer? Não, pai e tal, vamos, não vamos. Falei, olha, eu só vou se for pra zoar. Aí o Marcelino também tava comigo, né? Nós só vamos se for pra zoar. Se não for pra zoar, a gente não vai. E tem que ter uns punks lá, né? Uhum. Aí o Bivar pegou, levou uns 20 punks, né? E aí a gente zoou, realmente. A gente zoou pra caralho, cuspia nos caras, assim, na Pessoal não comida dos entendendo caras. nada, né, velho? Pô, Então, aí... O Ariel. E aí a nossa mesa, cheia de punk e tal, tudo amigo e tal, né? A gente zoou, cara. Zoou pra caramba, cuspia na comida dos caras, sabe? Os garçons, né? Eles falaram assim, porra, vocês vingaram a gente, porque a gente, esses burgueses de merda aí só zoam a gente. Ridiculariza a gente e tal, né? Oprime a gente e vocês nos vingaram, né, cara? Vocês fizeram tudo que a gente queria fazer com os caras. E depois desse galera aí, mano, não teve nenhuma represália, pá? Depois não foi tranquilo. Não, ixi, tava o Collor nesse dia. Tava, sabe, tava entrando o. O Collor era novinho, né? Aí tava entrando a comitiva do César Caos, que era um ministro lá do Figueiredo, sabe? A puta comitiva e tal, e a gente saindo, xingando todo mundo, quebramos garrafa, sabe? Zoamos todo mundo lá, os seguranças e tal. Pegava as mulheres, ficava dançando na pista com as mulheres, com as mulheres. Chacoalhamos o lugar, cara. E foi assim. porra, que foda. E aí, depois de um tempo, queriam tocar numas outras casas noturnas, mas de modinha assim, né? Mas na época tava começando a New Wave, né? Que era a coisa mais. Sim. Que era o punk mais adocicado e tal. Tava começando uma cena. Principalmente em São Paulo, né? Tinham dezenas de bandas, né? Assim, e era uma época fértil também para bandas assim. Uhum. Né? Hoje em dia eu vejo com outros olhos, mas na época a gente não gostava. Mas tinha banda foda Era pra mais radical caralho. na época. Né? Você era mais radical na época. É, digamos assim, né? Mas não aceitava certas coisas, né, cara? Mas assim, tinha as bandas legais pra caralho. Voluntários da Pátria, tinha a banda Mercenários Azul mesmo? 29. Mercenários já era dessa época? Mas mercenárias. Já era. E as meninas da Mercenárias andavam com a gente. Elas iam até a Vila Carolina, sabe? Elas queriam se enturmar com os punks mesmo e tal, né? Mas aí era muito pesado para elas, né, cara? Elas estudavam na USP, a gente tinha contato com o pessoal da USP, o pessoal dos comungados, né? Então a gente, né? Mas elas não se adaptaram, né, cara? Na quebrada e tal, né? Então, sabe, tinha banda Azul 29, que tá lançando disco, relançando o disco deles agora. Tinha a Kira S, As Garotas que Erraram. Tinha uma porrada de banda, cara. Violeta dessa época. Violeta não, Violeta é mais novo, né? Mais novo, né? Violeta é mais pós-punk, né? Na época, dessa época fértil da New Wave aí Ira começou ali, aí começou Titã, Sim. né? O Ira, ele era. Ele começou com a proposta punk e depois ele foi alternando? Não, Foi inclusive tem mudando? uma história do Ira, né? Porque eles andavam com o pessoal da USP ali também. E a gente frequentava ali também, né? Então a gente ia lá nas festas e causava pra caralho, sabe? Aí teve aniversário não sei do quem, aí não sei de quem, aí o Vitão, que era punk da morte, foi lá, jogou o bolo no chão. Fizemos uma zona lá, né, cara? Aí começava a briga, né, tal, e tudo, né? E o pessoal do Ira começou assim, né? Na verdade, eles eram mais mods, né? Mais mod, né? Eles seguiam mais a linha do The Jam, né? Tem umas músicas que são muito parecidas, né, cara? Até o lá, 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 né? Que é bem parecido com o Jam, né? Sim. O Jam é new mod, né? E aí os caras estavam entrando nessa onda aí e tal, né? Aí eles falaram numa entrevista, não sei o quê, que eles eram punks, tal, que não sei o quê. Aí a gente tinha um fanzine na época que chamava SP Punk, Sim. que era do pessoal do Inocentes, Aham. né? Aí o Calegari fez uma matéria lá falando que era uma comédia, que não era punk, nem porra nenhuma, que eles ficavam falando que era punk, mas não era, tal, que não sei o quê. Aí um dia na loja do Fabião, na Punk Rock Discos, né? Aí esse fanzine ficava lá, né? Pra o pessoal pegar e tal, né? E aí os caras chegaram lá e leram, né, essa matéria aí e tal, né? E falaram, porra, cara, qual é que é? Esses caras pensam que é o quê? Rasgaram o fanzine e tal, que não sei o quê. Nossa. Aí
Aí começou uma. Aí saíram fora também, não falaram mais que era punk e Aham. tal. E, né, Mas olha ali, Ariel, você vendo aqui, tipo, aquela mudança você tá falando do pessoal da New Wave, você viu que, tipo, a galera tava meio que, tá perdendo a essência da parada, assim, do que era sim, ideal no exato. começo, assim, por isso você pegou meio o bode daquela galera? Exato, é. Ah, aquela coisa de traidor de movimento, vai. Uhum, Que era Inocentes e Ratos de Porão, né? uhum, Porra, cara, a gente começou um movimento, velho. A gente começou um movimento, a gente mudou a música. Sim. Sem falsa modéstia, a gente mudou o jeito de fazer música, o jeito de gravar, o jeito de Se apresentar, vestir, né? o Até. jeito de se vestir. A gente criou um movimento. E Ratos de Porão, na época, criou o hardcore, junto com o Olho Seco, na época, criou hardcore, cara. Aí daqui a pouco renega tudo isso, aí um fala que é metal, né? O outro fala que o punk é só briga e tal. Ô, mas tinha gente que fazia coisa pra caralho. Tinha gente que fazia música, tinha gente que fazia fanzine, a gente fazia protestos, a gente ia nos primeiros de maio, sabe? Até depois, quando a gente se assumiu anarquistas, a gente ia no 1º de maio na Sé, era hostilizado até pela CUT, cara, sabe? Uhum. Teve uma época que, um ano, né, acho que foi 90 ou 91, que metade da Praça da Sé era anarquista, cara. Aí a CUT jogou a polícia contra a gente, foi uma puta correria do caramba lá, sabe? A gente xingando o Lula, tal, que a gente já sabia que ele era pelego, sabe? A gente tinha essa radicalidade, né? Política, musical, comportamental, cara. Sabe? E eu não abria mão disso. Eu achava que tinha que continuar assim. Aí os caras já começaram a sair para um lado, sair para o outro, renegar e falar mal pra caralho da gente, sabe? Mas teve aquela reportagem do Fantástico lá, que mostrou as tretas lá, você acha que aquilo meio que fudeu também o Também, rolê? aquilo foi fundamental para essa repressão toda dos anos 80, assim, né? Uhum, Porque foi logo depois do começo do fim do mundo, né? uhum. O começo do fim do mundo foi em novembro, acho que essa reportagem foi ou dezembro, ou janeiro, sabe? Então, sabe, queimou legal, porque tratava punk como lixo, como cara que, sabe, as famílias, né? Começou, pô, você é assim? Porque em Você casa sai de casa de um ninguém. jeito, se não tiver Ficou na rua de outro, manipulado, pô. né? Hã? Essa entrevista foi meio que manipulado depois, né? Tipo, fizeram. Não, assim, porque chegava na galeria, pagava cerveja, pagava bebida pra todo mundo, aí os punk falavam um monte de coisa sabe? Mas tá certo, eu não critico esses punk, ninguém critica. Uhum. Os caras do Rato, os caras do Inocentes criticam os punks que falam, mas punk era isso mesmo. Punk tem que cuspir na câmera mesmo, sabe? Falar mal tal. É esse o papel. É como Tomar uma leite com criança mal manga. criada, velho. Sabe? Não tem que, sabe, adocicar pra ninguém. Sabe? Tem que Sim. falar a realidade mesmo. A gente é desse jeito. A gente bebe, a gente usa droga, a gente, sabe, contesta a sociedade, a gente quebra o pau com a polícia. E a gente participava das greves. Em 77 teve uma greve de bancários no centro, porra, cara, a gente causou pra caralho do lado né, da categoria, Uhum. sabe? Então a gente tinha. Punk era a linha de frente mesmo, cara. Uhum. Sabe? Com o morador de rua, a gente fez passeata junto com o morador de rua, sabe? Tal. Então a gente tava ali. A gente assumiu, sabe? Essa postura e eu procuro me manter até hoje, cara, dentro dessa postura. Por isso que eu tinha oportunidade de seguir com Inocentes, eu tinha oportunidade de ser, sabe, o que eu quisesse na música tal, mas eu me mantenho assim, cara. Me mantenho assim. E se a gente vai tocar num lugar legal tal, a postura é a mesma. Sabe, em Sesc ou em qualquer lugar aí com a prefeitura e tal, mas a postura é a mesma, como você estava falando lá daquele som da galeria lá. Do É, Paysandu. falei contra a polícia, falei contra político, falei que queria matar político, que era o turco louco Chega que tava que organizando. organizando ali. Falar, vocês querem tocar? Quero. Mas assim, a gente não se nega a estar nesses lugares, mas aturem também, porque a nossa postura vai ser radical, sabe? Não que a gente, não vou lá porque não. Não, vamos sim, cara. Vamos lá e vamos causar.
sabe? É Como o que- Gelli, como tudo na vida, né, cara? Como Que eu, eu eu, fiz. eu vejo um pouco dessa geração, você falando ainda, que assim, pô, tinha galera que, tipo, tinha o ideal punk, que, pô, era o som punk e tal. E tinha uma galera que veio dali que começou a falar assim, pô, não, mano, beleza, legal tal, mas, mano, acho que eu vou mais pro lado artístico da coisa, né? É, Eu vou pro lado mais musical. Aí nessa que surgiu, tipo, aí veio o perde a Ira e tal, essência, outras né? bandas. Aí perdeu a essência, né? Aí perde a essência, cara. Aí você não, você já se manteve ali no foco ali do punk rock, É, não tenho do porra nenhuma da estilo. vida, cara. Uhum. Nada assim, né, cara? Não ganhei dinheiro com isso, não ganho. Mas assim, se eu perder isso, o que que eu tenho? O que que eu vou ser da vida? Uhum. Sim. Sabe? Eu não vou ser nada, cara. Sabe? Eu não sei me adaptar. Não consigo me adaptar a essa sociedade, sabe? Então, precisa viver, precisa, trabalhei e tal. Mas assim, aceitar, não aceito. Sabe? Não aceito. Vou continuar assim até o fim dos dias, cara. E ainda bem que tem meus meninos que acompanham. Deixa eu te perguntar, Ariel, você falou que tinha feito aquela coletânea SP Punk pra unir todos os punks de São Paulo, pra parar as tretas e tal. Deu Não, certo isso? não, A a coletânea coletânea SP Punk foi em 96, né? Isso, mas eu lembro que você comentou um pouco, uns É, 10 minutos não, a atrás, gente que essa fez o SP Punk, pra era um poder, movimento, pra poder unir todo para mundo. poder unir. Deu certo essa Na ideia? época deu, cara, Uhum. porque ficou mesmo delimitado, né? O que era uma coisa, que era outra. Uhum. Até tinha uns moleques lá que tentaram fazer até na quebrada lá na Casa Verde mesmo, né? No clubinho, que a gente tinha um CDM que a gente ocupou, né? E fizemos um bar, tinha uns vestiários que tinha uma quadra, de um dos vestiários a gente fez um estúdio, para as bandas ensaiarem de graça, Pô, bom, sabe? Todas as bandas, foda. surgiu banda pra caralho ali e tal, a gente tinha um movimento ali. Fazia som na quadra, fazia, sabe? Se reunia um monte de gente para fazer fanzine, para criar, para fazer tudo. Aí os moleques cismaram de fazer SP8. Falei, pô, que porra de SP8, cara? Aqui é SP Punk, cara. Vocês são Oi? Oi é outra coisa, sabe? Tal. Então, de que lado vocês estão? Ah, não, a gente é independente, é do nosso lado. Falei, não tem independente, cara. Ou vocês é de um lado ou é do outro. Sabe, Sim. vocês andam com nós a vida inteira, agora fica aí, muda visualzinho, vai ser SP8, que porra de SP8? Não tem nada de SP8, nada. Demos um cacete nos moleques, e aí eles falaram, não, a gente é punk. E foi isso mesmo, cara. Deu aquele corretivo. É, pau de esculacho mesmo, sabe? Todo mundo bate e, assim, é o seguinte, cara. Não tem isso. Ah, quer dizer que um dia que a gente encontrar aí uns neonazis, que lado vocês vão ficar? Entendeu? Hum. Vocês andavam com a gente, agora é oi, os caras são oi também. E aí? Ah, não é assim não, cara. O Uhum. negócio é mais embaixo, velho. Sim. E, meu, e tinha uma rixa com os punks do ABC, né? Os de São Paulo com os punks do ABC. É, Como é que era essa no rivalidade aí? começo até andava junto, até a gente ia nos mesmos lugares, que tinham poucos salões, né, cara? Não tinha muito salão. Não é que nem hoje que tem várias casas de show pra você tocar, assim. Nem hoje, nem Né, tanto, não né? Mas. tinha, e não tinha lugar para tocar, sabe, assim, não tinha quase banda, né? Uhum. Eu tô falando ainda quando era som de fita. Então a gente ia nos sons de fita para escutar o que estava acontecendo, né? Aí os DJs da época vinha com umas coisas novas, a gente também dava som, né? A gente apresentava nossos discos e tal. Então a gente ia lá para se confraternizar, para todo mundo estar junto e tal. Aí, sabe como é que é gangue? É foda, né? Umas se aliam e as outras entram em conflito. Sim. E com a ABC foi assim. E várias outras bandas, né? Também tinha banda da Zona Leste, Pankids, tinha. Como é que era a outra lá? Tinha o 13. Bom, tinha outras bandas. Tinha Terror de Pirituba, né? Tinha a Funeral da Zona Sul e tinha os Anjos do ABC. O Ostrogodos. Ostrogodos foi antes do punk ainda, né? Foi em 73, 74, que eles eram da Carolina ali. E aí eles entravam em confronto, porque eles eram rock and roll. E quando começou a surgir o punk, até eles eram mais velhos. Uhum. Aí eles tinham treta com o pessoal da Carolina. Aí não tinha com a gente da Vila Palmeira, porque a gente também já era mais, né, mais nervoso e tal, e os caras eram mais, né, molequinho e tal. Então, mas assim, tinha várias gangues, e umas entravam em conflito, sabe? Uhum. E aí, o ABC
começou a querer ser mais punk, né? Porque a gente pega trem para ir para a cidade, que a gente não tem disco, que a gente não tem acesso aos discos, porque tem que vir do ABC até o centro para poder, né, ver alguma coisa, e não é sempre que a gente pode vir. E a gente pega trem para vir para a cidade, vocês pegam ônibus, vocês estão sempre pelo centro, vocês não sei o que. Aí começou a tratar a gente até como boy e tal, né? Sabe? Vocês são boys. Boy. Aí eles viram que era boy, né? Mas assim, teve umas tretas violentas, cara. E teve até morte, né, cara? Sabe? O outro lá perdeu o braço, foi jogar uma bomba. Pô, tá um monte de gente reunida aqui. Aí o cara vai jogar uma bomba, explode no braço dele. Se explode aqui assim, ia um monte de gente ia perder a cabeça ali, cara. Sabe? E os caras eram assim, velho. Aí tinha umas tretas que os caras faziam som falso, né? Falava que ia ter um som, aí os caras iam emboscada, Porra. sabe? Caralho. E aí jogaram ácido num cara uma vez. Porra, cara, era o tempo todo isso, um Pô, indo atrás do outro. Você foi um sobrevivente, então, né, Ariel? Você é um sobrevivente Caralho, cara, de porra. eu entrei em treta, hein? E hoje é só amor com o ABC. Não, bem é assim. Fizeram um documentário, você assistiu? Não assisti É um documentário. Tava rolando, me né? convidaram, eu sou o único legal. cara de São Paulo ali. Que é que fala do punk rock de ABC? É, fala do punk rock do ABC. Legal. E aí, Eu aí não eu vi falo ainda. assim, olha, eu já falei, pau do cu do ABC, mas hoje em dia Era não. outra época, era outra Viva o época. punk de São Paulo, viva o punk do ABC. E vai Já me redimi. vai estar disponível esse documentário? Eu não sei se vai estar, eu fui assistir lá no Morcego. Morcego. É Morcego. Morcego. Fui Mas- assistir lá. Mano, e o Garotos? Como é que nessa Garoto, treta? eu falei do outro podcast aí também, né? Do Pod Poucas, sobre garotos e tal. E, mano, os caras são skinhead, sempre foram, cara. Pode Sabe? crer. Agora vem pagar é skinhead e agora comunista, né? Pô, a mesma merda, né, cara? É como eu falei aqui, abri um bar aqui, né? Sim, sim. Aqui nós estamos na Moca, né? Abri um bar aqui agora, um bar comunista, né, cara? E stalinista, que também, porra, né? Sei lá, cara. Eu sou muito sincero quanto a isso, cara. Eu não gosto, não admito, Sim. sabe? É uma ditadura igual, sabe? Eu já fui trotskista, que era uma coisa diferente de ser stalinista, né, tá? Uhum. Porque matou tanta gente quanto o nazismo, Sim. sabe? E se você não concorda com as ideias dos caras, Já era. Você é bolsonarista. Do né? lado deles. é. Então, sabe, eu sou. Então, e aí eu falei do Garotos, que o Garotos também agora está se dizendo aí comunista, apoiando o Lula e tal, que também para mim é outra merda, né, cara? Eu tenho uma Sim. visão além, eu sou anarquista, cara, Sim. sabe? Eu não admito nada me governando, Estado, nem nada, cara. A gente tem uma proposta. E o punk mostrou isso. Quando a gente começou a andar diferente, quando a gente começou a fazer nossa própria roupa, nossa própria música, sem sermos músicos, sabe? Fazer a nossa imprensa sem sermos, né, eh, repórteres, né, Sim, da sim. imprensa. Começamos a fazer tudo fora do contexto, né? Fora da sociedade, sabe? Por que não levar isso para a sociedade? Por que Sim. que você não... Eu não sei, mas todo mundo que vai para academia vira professor de história, ou professor de geografia. Por que que não se forma outras coisas, né, para poder fazer uma sociedade diferente? Você só Sim. vai falar o que aconteceu, porque a história é isso, né, cara? Só fala o que aconteceu, né? A história é uma velha senhora, como já falaram aí, né? Então você só fala daquilo. Por que que não tem outros segmentos da sociedade? Por exemplo, vai ser um engenheiro que propõe uma nova forma aí sabe, de construção, disso, daquilo. Vai ser outras coisas, assim, para poder fazer uma sociedade igualitária realmente. Porque a gente fala em autogestão. É a gente mesmo tomando conta da nossa própria vida, né? Sim. Porque, porra, quando uma crítica à União Soviética, né? Quando a União Soviética fez a Revolução, em 1917,
O próprio Lenin acabou com os soviets. Soviets são conselhos. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviet é um conselho. E quando você acaba com o conselho de bairro, você cria uma ditadura. Sim. Um conselho de bairro, de cidade. Conselho, a gente Sim, vai discutir sim, as coisas Uhum. para ver o que é melhor para a gente. Mas aí quando você acaba com isso, eles vão falar o que é melhor para a gente, Só um decide, né? Não vira uma entendeu? decisão entre Só uma todos. cúpula. E quem se dá bem é a cúpula e os amigos da cúpula. Uhum. Né? Porque tem uma hierarquia e os trabalhadores recebem um cartão de racionamento, você tem direito a 1 quilo de carne por mês, sabe? E, assim, Aí é sucessivamente. complicado. É foda isso, Foda. né, cara? Então é difícil. Uhum. O Ariel, ali vocês começaram ali e tal, começaram a curtir som, a tocar aí no final dos anos 70, já era uma ditadura ali, né? Quando é que a ditadura ela encerrou ali? Em 83, né? 82, 84, 80, na verdade não encerrou, né? Nunca, Não, né, mas cara? é assim, né? Mas assim, Velado, né? Foi porque 84, né? em 64, 68 começou as rebeliões pelo mundo, né? O maio de 68 na França e várias, né, explosões e tal, né? E aqui no Brasil também começaram grupos revolucionários armados que enfrentavam a ditadura armada, mas, sabe, era cara despreparado. O Marighella só, que era um militar que desviava as armas, ensinava os outros a atirar e tal, mas era assim, mais de universitários, né? Esses grupos, né? Uhum. Que tinham vários grupos, né? A LN, Polop, tinha R8. LR8, eram vários grupos, né? Uhum. Então, mas assim, sufocaram rapidinho, né? A luta armada foi lá para a guerrilha do Araguaia, lá no meio do mato. Aí tentar convencer os moradores locais que eles eram bons e o governo era ruim. Ah, meu, não é assim que funciona, né? Mas ali falando Então. do rolê ali, vocês estavam ali, vai, 70, no final dos anos 70 ali na ditadura. E Então, tinha a aí nos luta anos 80, armada. vocês, A luta armada acabou, vai, por volta de 73, 74, 75, já não tinha mais sim. grupos de extrema esquerda, assim, atuando, roubando banco, sequestrando o embaixador e tal. Já não tinha mais. Né? Já tinha sido sufocado, mataram todo mundo, sabe? Então, quando começou as greves metalúrgicas, começou em São Paulo e depois foi para ABC, em 78, 79 e 80, que começaram as greves, as grandes greves metalúrgicas do ABC, né? E é nesse contexto que surgiu o PT, né? A gente estava envolvido nisso, porque quando eu entrei numa organização revolucionária, a USI, em 78, 77, 78, eu já cheguei, cadê as armas? Então, eu falei, não tem mais arma, não. Agora a gente vai entrar nos sindicatos, sabe? A gente vai entrar nas escolas, nas universidades, sabe? A gente vai, né, atuar dessa forma, né? E quando começou as greves metalúrgicas, aí a gente viu que tinha uma revolução em andamento, né? Porque eram os próprios metalúrgicos, eram os próprios trabalhadores que começaram com tudo isso. O Lula era um instrumento, que ele era o presidente do sindicato do ABC. Ele era um instrumento. Mas eu ia lá na Vila Euclides, sabe? Nas passeatas lá do ABC, de 100 mil pessoas. A gente tomava o estádio de Vila Euclides e fazia as assembleias lá. Né? E os caras resistiam assim, greve por meses. Aí quando você resiste assim, numa greve, você se recusa a voltar ao trabalho, e os caras ameaçavam explodir caldeira, ameaçavam explodir, sabe, as coisas ocupavam as fábricas, dentro das fábricas, sabe? Então, assim, era um negócio forte pra caramba. E a consciência operária daquela época, aí levou a gente a se aproximar disso. Uhum. Né? Eu era metalúrgico nessa época. Então levou a gente a se aproximar disso. E quando o Lula, né, no palanque, mandava voltar ao trabalho, os caras falavam não. Agora, quando você não volta ao trabalho, você não tem salário, a sua família vai sofrer. Sim. Então tinha um comando de greve e tinha uma solidariedade.
para levar alimento para essas famílias, para poderem os trabalhadores resistirem. Era estratégico. Entendeu? Bem Tinha uma estratégico. estratégia, que eram É. os próprios trabalhadores que faziam. Não era sindicato, não era nada. Só de Porque a que- maioria dos sindicatos eram pelegos. Aí, quando teve lá esse do ABC, aí que começou a ser mais revolucionário. Mas tinha a cúpula lá também, que não deixava, sabe, ser tão revolucionário assim. Sabe, os caras queriam apenas o poder. E eu vi o Lula mandar voltar ao trabalho e os trabalhadores falar, não vamos voltar. E ele teve que acatar, porque a massa era muito maior do que ele, que sindicato, que qualquer coisa. E a gente entrou com os grupos revolucionários para levar a revolução para frente aí, né? Era um terreno Sim, fértil, sim. era Sim, muito sim. fértil. E a gente ia nas portas, ia na porta da Volks, na porta da Sofunge, que era uma siderúrgica. A gente ia lá fazer panfletagem e o nível de consciência dos caras, assim, assustava até a gente, porque tinha uma consciência mesmo, sabe? E eles aceitavam o que a gente falava, sabe? Então, sabe, era fértil pra caramba, né? Então, porque você falando isso aí é até interessante, porque tem uma consciência social por trás da ideia do movimento punk ali, não é só som, mas o que passava muito pra gente quando era moleque, comecei a escutar punk rock e tal, é que é punk, é treta, é briga, é Então, cacetada. era E briga não, e na você porta de falando fábrica, era briga também dentro do sindicato, era briga em qualquer segmento da sociedade, cara. Uhum. Sabe? Não era só mais gangue. Gangue com gangue, rua de baixo contra a rua de cima, uma vila contra a outra. Aí o negócio já começou. Porque a gente, em 77, na Gaveta dos Bancários, a gente era da linha de frente. A gente ia lá e enfrentava os caras também, Uhum. sabe? Na, na, nas manifestações que tinham ali militares, né? De 7 de setembro, que era como é que chama ali? Em frente à rota ali. Na Tiradentes. Ah, Antes era ali, né? As passeatas lá dos militares. Passeata. O, dos militares lá, era ali, né? Como é que chamava? Hã? Desfile militar, exato. O desfile militar era. E a gente já ia lá enfrentar, chamava os caras de assassino, tudo e tal. Enfrentava até a TFP, né? Tradição, família e propriedade, que os caras iam armados, ia com uma corrente amarrada aqui. E a gente brigava com esses caras, brigava com tudo, sabe, cara? Então o punk era violento, sim, mas Uhum. era não só entre nós. A gente tinha essa consciência que a gente ia pra rua, sabe? No 7 de setembro, no 1º de maio, sabe? Até que eu falei lá em 90 que a gente teve que enfrentar até os burocratas do PT, Uhum. sabe? Porque eles não admitiam que eles queriam mandar ali. E o 1º de maio não era deles, Sim, não. sabe? Uhum. eles meio que se Entendeu? queriam se Vai apropriar começar daquela hoje em data. dia é piada, né? Cara? Vai lá pra sortear carro, tem dupla sertaneja pra caralho e tal. Quer dizer, entendeu? Descaracteriza, né? Sim. E não, falando desse lance da ditadura até foi em 84 que finalizou, né? Então, deixa eu. Não, é que só para poder finalizar o que eu queria perguntar, queria saber se você sentiu que pô, agora não dá para poder falar, dá para poder lançar disco, dá para poder ter mais liberdade para poder falar assim, que é uma Então, censura. nesse tempo e tal, que né, depois de 78, quando formou o PT, Uhum. né? 84 já começou a abrir um pouco, né? E não teve eleição direta logo em 84. Demorou um pouco. Ainda eram os colégios militares que definiam, sabe? Sim. Definia, assim, quem ia ser presidente, quem não ia ser presidente, sabe, e tal, né? O Tancredo entrou, sabe, depois, mas quem que assumiu? Uhum. Que ele morreu lá, quem que assumiu o lugar dele? Entendeu? Era cara ligado à ditadura, entendeu? Então, aí, a gente, para lançar disco até 84, a gente tinha que submeter ao Departamento de Censura Federal. A gente tinha que mandar as letras, né? E os caras vetavam, lógico. Quantas pessoas foram Eu era do vetadas já? Inocentes, todas. Sabe? Aí, a gente tinha o disco todo gravado, Uhum. o LP. Sabe? Mas aí, quando a gente mandava, não podia prensar. Aí a gente começou a maquiar. Por exemplo, Miséria e Fome mudou para Apenas Conta o que eu vi, o que senti.
Aí tal, demos uma maquiada na letra e passou. Mas as músicas já estavam gravadas. Do jeito que tinha que ser. Entendeu? E Ariel, deixa eu só te perguntar. Nessa época, eles pegavam um conteúdo, tipo assim, vocês apresentavam pra eles as letras, As letras. mas eles não ouviam as músicas. Tinha casos que ouviam. Ah, tá. Aí muitos discos saíam com uma música riscada. Eles riscavam Ah, a música no disco. Aí a gravadora falava, não vai proibir o disco todo por causa de uma música, né? Aham. O que vai fazer então? Então risca essa música não pode. E não podia ter audiência em rádio, TV, nada. mas ela saía normal no disco, a música, o áudio dela. Não, riscado. Por exemplo, proibiram uma música lá, a terceira música do lado A. Aí eles iam lá e riscavam, a gravadora tinha que riscar, aí mostrava pro Departamento de Censura Federal que estava arriscado, aí podia lançar, entendeu? Para não queimar o disco todo, eles riscavam uma música, passavam um prego assim. Caramba. Puta É. que pariu. Tem. O Ariel me mostrou uns documentos que surgiram, né? Foi um rapaz do interior, né? De Ribeirão, se não me engano. Não, Rio de Piracicaba. Piracicaba. Ele descobriu os documentos da época da censura, né? E aí deixou com o Ariel alguns desses documentos, né? E aí eu tava lendo, tipo, algumas músicas do Inocentes, o motivo da censura, que a banca de censura colocava. Essa música não pode porque causa consciência nas pessoas, na população, desperta o instinto revolucionário e tal. Lógico, vocês Mas entenderam. a ideia não era essa? Fizeram um release pra gente. Autenticaram pra gente. Mostrar Pô, por exemplo, não, a religião, nem fudendo, né, cara? Essa dica. Acho que vai ter um documentário, né, Ariel? Sobre esse. Tem o documento, já saiu. Já saiu o Tá documentário. no YouTube. É bem interessante, viu? Se puder assistir aí, tipo, esses material, nossa, tipo, é muito rico. Assim, muito rico. É. Sim, lógico que eles Então. sofreram, né? Aí, Mas pra gente que tá vendo agora. Agora, né? Vendo de fora agora, né? aí depois de 84, né, quando teve essa abertura política, sabe, aí não precisou mais se submeter as músicas para censura, nada. A gente podia lançar o que quisesse, né? Assim, também não ficou tão fácil assim, né, cara? Mas, porra, o poder econômico, o poder político, o poder militar continuou, cara. Até hoje, né? Sim. Agora estão querendo transformar a GCM em polícia militar. Hum. Porra, cara. Hum. Escolas militares, vai ter uma na Brasilândia agora, escola militar. cara, Quebrada. na quebrada. Porra, cara, então, esse tipo de mentalidade permanece na cabeça das pessoas. Ah. Sabe? Ainda permanece. Sim. Muitos pais ainda têm medo daquela época. Sabe? Porque o negócio foi pesado. É porque tem muita gente que. A gente vê muita gente falando assim, mas isso aí era pra quem era vagabundo. Meu pai trabalhou, nunca teve problema nenhum na ditadura. Nessa época aí nunca teve problema nenhum e tal. Mas é porque aquela são. pessoa que trabalhava da casa pro trabalho pra casa e tipo, Mas Não tinha esse mesmo assim, problema, né? fechava o olho. E eram várias bolhas também, né, da sociedade ali, que, tipo, pô, às vezes o cara ali que morava mais longe não sentia isso, né? O cara que Sim. morava no centro, que tinha mais dificuldade, ele Família, sentia na pele. família pra sustentar, fala, puta, se eu fizer greve, eu tô fudido, né, tal, então. né? São vários fatores ali naquela época, né? Tem uns filmes que retratam isso, né? Que filme você indicaria ali, era pra poder falar da ditadura ali, pro pessoal entender o que foi? Tem aquele do Gianfrancesco Guarnieri, né? Como é que é o nome? Máquinas paradas. braços Não, tem o cruzados. Máquinas Paradas, Eles não Braços usam black Cruzados. tie. Eles não usam black tie, tá bem ali e tal. E você vê que tem um cara, sempre tem, e eles não eram envolvidos politicamente com nada. Eles estavam ali pelo sindicato. Então você sentava na mesa o trabalhador. Não, no começo o trabalhador nem sentava na mesa. Quem sentava era o sindicato e os patrões. Então ele já negociava. Já falava, quanto vocês querem de aumento? Nós queremos 15% de aumento. A gente dá 3%. Não, 3% a gente não aceita. 5% é o máximo. Sabe? Aí vocês levam por fora aí e tal, põe a categoria para trabalhar. Aí os caras, tá bom, aceitamos 5%. Aí chegar na categoria, olha, eu consegui 5% para vocês, tal. Aí aceitava, entendeu? Mas tinha sempre, né, eles não usam black tie, tem um cara que fala, não vamos aceitar, vamos pro pau, tal. E era o anarquista. Era o cara que estava ali para
para levar a luta adiante, radicalizar na luta. O resto, não, sabe, falava assim, não, tá bom, aí tal, né? Ele falava, não, não tá bom. Mas se a gente continuar em greve, a gente vai sofrer, porque a nossa família não vai ter o que comer, né? A gente não vai ter salário, tal, né? E a gente vai ficar visado. Era assim. Aí tinha as reivindicações e tinha também a reivindicação por estabilidade. Quem fez a greve não pode ser mandado embora, porque é fácil, né? O cara na fila para trabalhar tava cheio, né, cara? Então, assim, os caras que fizessem as lideranças que levavam a greve, sabe, os caras já mandavam embora tal de cara, né? Então começou a fazer estabilidade, começou a ter um. Tá. Aí fala, ó, os metalúrgicos do ABC ganham bem, mas ganham bem por quê? Porque fizeram greve, porque foram pro pau, sabe? Então, hoje em dia tá mais, né? Acho que tá assim, né? Todo mundo com medo de novo, sabe? É a minha visão, né? Tá todo mundo com medo de novo, de perder emprego, de tudo, porque a situação não tá fácil e não tem emprego, né? Bem, a Ford saiu do Brasil e, e os caras lá que foram mandados embora, que não tiveram mais emprego, vão fazer o que o cara vai? Tem que se readaptar. Readaptar no quê, meu? O que o cara vai se readaptar? Fez isso a vida toda, né? Fez isso a vida toda, o que o cara vai ser, cara? Vai vender bala no farol? Vai ser empreendedor do quê? Mas Vai, você não acha a que. mulher do cara vai montar um cabeleireiro ali, pô, não. Caralho, velho. É que, assim, que pelo visto tem muita gente, tipo assim, pô, tem emprego, só que muita gente não quer emprego pelo salário, né? Pelo você ter que se submeter a muito trabalho e ganhar miséria, muito né? pouco. É. E tem essa coisa hoje em dia, né? De vender empreendedorismo, de ganhar dinheiro fácil com a internet, essas coisas. Então o pessoal tá mudando um pouco o O pensamento. empreendedorismo é o último respiro do capitalismo. Porque eles estão pegando os pequenos e trazendo pro lado deles. Porque fala assim, olha, você monta aí um negocinho qualquer, aí você vai crescer. Aí ele vai crescer, ele vai se tornar um capitalista. Sabe? Aí ele vai ter empregados, não vai pagar bem o funcionário, claro. Porque aí ele vai, né, jogar do lado dos caras. Entendeu? Então, esse negócio de empreendedorismo é o último respiro do capitalismo. Quem mais divulga o empreendedorismo hoje em dia? Se não é Rede Globo. Você vê na Globo lá, tá direto os caras falam disso, né, cara? E os caras Você é falam que a Rede Globo é empreendedor, comunista. Aí chama os representantes, né? Das favelas que nem Cufa, que nem outras coisas, chama para perto deles, sabe? Sim. Sabe, fala assim. Aí quando você começa a empreender, aí você entra no governo, é, é, você vai fazer tudo certinho ali para pagar imposto, para tudo, quer dizer, você fica mais perto. E quem fica muito perto do rei, sabe? Não vai ser amigo do rei. Vai ser um bobo da corte, cara. Quando for. Se for. Entendeu? Então fica ali e fica, sabe, à mercê dos caras. A gente sabe o que você tá fazendo, a gente sabe tudo, a gente te controla, sabe? Não é que nem. Pega Uber. Uber, quando começou, lá principalmente na Espanha, né? Que tem sindicatos livres. Sim. Lá tem sindicatos livres. E tem sindicato de ofícios vários. Quer dizer, são os próprios trabalhadores que tomam conta da vida deles. Era um negócio completamente independente. Sabe, a gente está fora do governo e tal. Aí o que fizeram? Veio para o Brasil, o que fizeram com o Uber? Já chamaram para perto do governo, paga imposto, você tem que seguir certas regras, tal, ali, sabe? Então já está perto do rei também. Mas não é porque também eles têm que dançar a dança do É. governo? Será Então, que às vezes você falou Uber, mas vamos colocar qualquer um. é, Vem pro Brasil e quer fazer Aplica- daquele sistema que faz lá na Europa. é, Só que chega aqui os caras, puta, aqui é tudo esquema. é, Aqui você vai, pô, se você não fazer isso, não vai deixar você operar aqui, pá, não sei o É. quê. Às Aí o vezes que os acontece caras muito fazem isso no Rio também, de né, Ariel? Janeiro? As milícias que controlam isso. Então, É um poder paralelo. acho que Agora aqui, quem que tá também nas empresas de ônibus, tudo Sinel PCC, que é o poder paralelo. Os caras têm até Sim. creche agora, cara. porra, até tem internet, tudo. porra, até tem internet. Lá na Bahia derrubaram um monte de fio, como chama? Os cabos de Os internet. cabos de internet lá, Então, porque a eles facção vendem lá todos os não serviços. deixa, tem que ser a nossa internet. Vende a água, Caralho. vende a luz, vende a internet, vende o transporte. Tudo, cara. É um poder paralelo. Entendeu? E se isso tá na mão do povo, realmente?
É sabe? É porque, isso que a gente quer. é porque na mão Sabe? deles Que o povo também. pega essa consciência pra... É porque né? na mão deles também é muito sangue que rola pra ter isso também. Né? Não, É claro, isso que é foda. é Por isso que errado. tinha que ter mesmo sistema que você tá falando, mas na mão da sociedade. É. A sociedade ser mais livre, né? Ser mais. Pra poder Autogestão, escolher o que quer fazer da sua solidariedade, vida. apoio mútuo. É Uhum. isso. Sabe? Isso é a base de tudo. Mas você acha que a sociedade hoje estaria preparada pra isso? Ah, não, então discute esse discurso aí, os caras já faz tempo pra Acho caramba, que, velho. assim, tipo, Lógico. preparada não tá, É. assim, de certa forma 100%, mas tem que começar pra gente se organizando, né? É. Tem que Sim. acontecer pra isso organizar. Por Nada é exemplo, perfeito a de Sociedade de primeira Amigos de instância. Bairro do passado, né? Então tem um cara que organiza o futebol. Então ele vai lá no campo, tal, organiza os times, organiza os campeonatos, tal, né? Tá. Tem um cara que organiza as festas junina, festa disso, primavera, festa não sei do quê, papapá. São lideranças São naturais. vários O cara agitadores, que né? ajuda, por exemplo, a população lá, por exemplo, o cara não consegue um remédio, não consegue ser atendido por um médico e tal. Então tem o cara que vai atrás disso, tá? São lideranças naturais. Sim. Só que muitas foram cooptadas também. Foram cooptadas pelo governo, Uhum. sabe? Mas é essas lideranças que tinha que, sabe, já juntar o povo. Quem sabe dos seus problemas é o povo. Aí que entra o negócio dos soviets, dos conselhos. É, então, Conselhos por bairro, sabe? Vai, você pega lá 200 famílias, se organiza, fala qual a nossa necessidade no nosso bairro. Sim. Ah, falta isso, falta aquilo. Então vamos resolver. Uhum. Nós mesmos resolvemos. Aí você pega tal, por exemplo, médico, sabe? Qualquer coisa, cara. Sim. Eu não sei, saberia organizar tudo isso aí, mas junto a gente sabe, Exato. Sim. entendeu? Sempre tem um que mexe com uma coisa, outro mexe com outra. Construções, de vez favela fazer umas construções adequadas. Uhum. Né? Aí tinha que ter arquitetos, engenheiros para isso. Aí, sabe, da saúde, você ter médicos, enfermeiros próprios, Sim. sabe, tudo, todos os segmentos da sociedade. A gente vê muito isso em filmes de sobrevivência, né? Principalmente aqueles de zumbi, que as terras é devastadas, os caras vão lá, faz as suas pequenas Pois é. cidades, aí tem o médico, tem o cara que cuida da Exato. plantação. da plantação, tem o cara, pô, eu manjo disso, pô, o cara marcenaria, o marceneiro, pô, vai Então, cuidar. E automaticamente os caras aí chega fazem lá, isso, um né? cara fala assim, não, eu que vou organizar tudo isso aqui, ó. Mas isso aí você vai pagar imposto aqui, vai pagar imposto, vai vir para mim e tal, e eu vou redistribuir para a população. A gente Ai. vai arrumar o asfalto, mas É. opa, tocamos um pedaço. Sempre Então, tem uma coisinha ali, e né? dentro da música, né, que é nosso assunto, de bandas e tal, é isso. Sempre teve cooperativas, sempre teve coletivos, tal, de banda, A tal, que a nossa gente se cena, organiza, exatamente. sabe? Exatamente. Antigamente a gente não podia tocar sozinho uma banda. A gente tinha que chamar 2, 3 bandas, porque um punha um equipamento, outro punha outro, sabe, e tal, e aí junto a gente fazia. Com o Resinada e aí 5 na época foi assim. Uhum. A gente juntava nossas coisas e fazia o som. E a cena não é feita só de banda, né? Tem selo, É, tem o cara sim. que faz Tem várias arte, coisas por trás, tem né? o hoje, bar, a tipo, gente organizava o próprio bar, comprava as bebidas e nós mesmos vendíamos, Uhum. entendeu? Então, de procedência duvidosa. É. não, até coisa. Tô Depende. brincando, tô brincando. É, Cogumelos. um chá de De lírio. lírio que nós fizemos uma vez, bom. Já tomou já, o Ariel, chá de lírio? Como Pô, que é então a gente como que é esse tomava barato aí? muito, cara. Mas fala que vê Mas dava uma um- brisa? Charamônio, lógico, cara. Você sai fora do corpo. Tem gente que não voltou. Tem gente que não voltou até hoje. Conheço uns aí. Chá de fita já rolou já? Hã? Chá de fita? De fita Não, Falam VHS? que Não, esse não, esse é dá, é isso aí. Fala que até mata essa Ah. porra aí, né? É muita química, né? É química. Tá pô. Pura, né? é, Porque é fita, né, é, irmão? Tem Pelo chumbo, menos tem um monte de coisa ali, cara. o de trombeta, pelo menos é a planta ali, né? O É, de lírio, né? E fita é foda, cara. E mudando um pouco de assunto, ali nos anos 90, ali no meados dos anos 90, começou a surgir várias bandas também. E a gente conversou aqui com o Hit, que era do Gritano, que é do PMA Trio. E ele falou que, mano, a galera, no começo, assim, a galera punk não aceitava muito bem, porque, pô, os caras tá vindo de bermuda, skate. Pô, mas ele falou que a velha guarda do punk ali abraçou eles legal, né? E você, mano, qual que é a visão que você tinha dessas bandas punk que estavam surgindo ali, Blind Pigs, Gritando, entre outras?
Então, eu nunca tive problema nenhum, cara, Uhum. porque, assim, eu acho que isso não se afasta, isso se completa. Uhum. São várias. Eu conversava até muito com o Redson sobre isso. Uhum. Falei, porra, as nossas bandas são muito diferentes. Sim. Né? O Cólera falava a questão ambiental, pela paz e tal. E Invasores já tocava o puteiro mesmo, e, sabe, Uhum. vamos pro pau, vamos a isso, Sim. sabe, vamos matar político, vamos enfrentar a polícia e tal. Mas a gente não se afastava, Uhum. a gente se completava. Mas isso que era legal da cena, assim, tipo, Então. a ideia era a mesma, mas o som punk e tal, mas cada um tinha um estilo diferente, cada um tinha Exato. uma E identidade, né? reivindicava o punk, Uhum. né? Reivindicava o punk. Não era aquela linhada de bandas iguais que, tipo, tava falando, Não. sempre falando das mesmas coisas. Aí Não, fica cada muito banda tinha chato, né, cara? Aí Uhum. tem que ser igual. Aí não tem um monopólio, né? Uhum. Ah, vai ter que ser assim, você não pode usar bermuda, você não pode fazer. Eu não uso, eu não vou usar. Uhum. Nunca num palco assim, sabe? Tá. Uhum. Mas, assim, quem quiser usa. A Invasores mesmo sempre foi. Pô, o Popov tinha vindo do metal, ele só tocava de bermuda. O Kuga andava com aqueles moletom, parecia que tava de pijama. Aí eu falo pro cara, ó, você não pode se vestir assim, você tem que se vestir. Não, cara. Não, então, Cada porque se assim, veste como quer. da galera do punk sempre tem aquela jaqueta, calça jeans e tal. E o Gritando veio, pô, camisa, mais estilo skatista, mais seguindo mais seguindo a essência do O punk skate ali. sempre teve, sabe, Sim. junto com a gente, sabe? E o Hit falou que, porra, mano, a gente tinha muito preconceito. Tipo, no começo a gente sofreu muito preconceito, assim, não da galera que já tocava, que tinha banda e tal. Mas era dos caras que ouviam o som. Que, tipo, os caras, pô, chega de bermuda, skate, mas isso não é punk, tá ligado? É. Aí você pega os discos do Gritando, você fala, cara, pô, o bagulho é punk rock ali, tem uma essência ali na parada, né? Tinha até surf, cara, os surf punks lá da Califórnia, cara. Uhum. Se assumia surf punks, já tinha uma banda que chamava surf punks, sabe, então tinha de tudo, cara. Mas você não chegou, mas você não olhava assim com essa Não, molecadinha nova aí. Nunca, cara. Não. Sempre incentivei, muito Sim. pelo contrário. Até os festivais que eu fiz no Tendal, em 2000 e 2002, tinha de tudo, cara. Tinha de tudo. Eu falei, não sou eu Verdade, que vou delimitar. Uhum. E o primeiro festival foram 54 bandas só de São Paulo. Caralho, Só 54 de São bandas. Paulo e ABC e tal, né? Guarulhos e Imagina tal. os amplificadores desse festival. Acho que foi na Meteoro, né, que entrou a com vocês. prefeitura que pôs, né? Uhum. Que foi lá no Tendal e tal. Ah, Era a AMB na época que fornecia, né? aham. A AMB que fornecia. E em 2002 foram 64 bandas. Mas tudo Caralho, dividido, foi assim, semana tudo inteira, certinho. Tudo... Ah, é todos os dias. Não, de 2001 foram 2 dias. Foi A Um Passo do Fim do Mundo e O Fim do Mundo, em 82, em 2002. Aí foi uma semana. Uma semana. Teve Holy Tree, né? Tipo, Então, puta, teve teve Holy uma mega, Tree. teve Auster, Lobotomia, Holy Tree, Blind Pigs. E outras bandas também, assim, né? De pop punk e tal. Eu Hum. falei, tem um público, reivindica o punk. Não sou eu que vou falar aqui. Que não, cara. Vocês querem tocar, assume o punk e vai tocar sim, cara. Tem público pra todos. Até que saiu aquela treta do Baile de Pigs lá em 2001, né? Os caras jogaram o negócio lá no. Jogar o Por que negócio os caras tinham lá, tanto falei com os preconceito caras. com Blind Pigs, mano? Porque os caras era Da Faville? da Vila A, né? Aí já viu, né, cara? Os caras tinham um preconceito e tal. Mas a gente tocou com eles num festival em Barueri, até a gente ganhou. O Invasores ganhou o festival lá em Barueri. Só foi banda de Osasco pra lá. E só a Uhum. gente de São Paulo. E a gente ganhou o festival. Blind Ó, que Pig foda. estava, cara. E a gente falou, pô, esse cara toca pra caralho, pô. Esse homem toca bem guitarra, tudo. Os Sim. caras tocam, pô. Aí tava com a gente. Aí fizemos lá no Aeroanta, Blind Pigs, Cólera e Invasores. Foi do caralho. Os caras sempre tive com a gente. Uhum. Sabe? Eu não tenho esse preconceito, nunca tive. Sim. Nunca tive. Eu não chamo só a banda dos meus amiguinhos. Quando eu fiz também as coletâneas SP Punk em 96, também tinha de tudo ali. Tinha de tudo, cara. Sim. Sabe? Eu acho que tem que essa diversidade é que fortalece. Sabe? Porque tem de tudo, cara. E tinha mesmo, tinha banda de menina lá, Hiccups, sabe, tal, e tinha, sabe, até Invasores, Calibre 12, pô, uma parte de banda ali, sabe? Não sou eu que vou falar, não. Um monte de banda diferente. Uhum. Isso é que é legal, cara, porque se não sempre as mesmas bandas, nos mesmos lugares e tal, não, tem que ter de tudo, tem que ter uma cena. Se faz uma cena, né? Fica É. muito fechado. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que no começo ali dos anos 2000 ali, que surgiu aquela do hardcore melódico, do emo e tal,
Que, mano, surgiu uma banda, cara. Puta, era 10 bandas igual, tipo, mas parece que era banda. É, Mon... aí Era os seguiu um mesmos, tipo, padrão, mesmo né? penteados, os mesmos. Sério, do mesmo quarto, É. era uma fábrica. Né? Tipo, exatamente. Não, Você vai falar pra assim. caralho. Mas eu vejo também que é assim, pô, era uma molecada meio que tava começando, tava pegando como referência. Aí que você vê que depois, até hoje, você pega umas bandas, os caras que tocavam nessas bandas hoje, é os caras que já gostam de outro tipo de som. É, os caras meio que tentam se descobrir ali, né? Tipo, Ah. aquele ali pra ele era o norte, né? Aí fala, os caras tá tocando assim, vou tocar assim também. Aí depois vai amadurecendo, vai descobrindo que tipo de som que gosta realmente, e vai É. fazendo um som Em Santos, diferente. lá, montaram uma cena dos caras lá, garagem fã, mais um monte de banda lá. Sim. Tinha, né, o Safari Hamburgo. Safari Hamburgo sim. e tal. Era uma cena. Ô, Ariel, você pegou aqui a transição ali do punk pro hardcore, né? Quando começou o hardcore, você pegou. Como Sim, foi a ali gente quando era. chegou Então, esse estilo novo aí? É. Que É. já é da minha geração e a dele já, né? É. Que a gente é mais Então, 90, né? as 3 primeiras bandas que E você começou também, isso né? daí Ele foi é um pouquinho Inocentes. Que Inocentes já mudou também, já fazia umas músicas mais rápidas, Uhum. né? Inocentes, o Olho Seco e Ratos de Porão. Ah, eles Foram essas começaram. bandas. Em 82. 82 já tinha essa cena hardcore. E o que você achou na época? Aí depois veio Armagedon, uma outra lá, Lobotomia. Lobotomia. Aí já veio. Porque é o seguinte, a gente já fazia música rápida, desde o Resto de Nada. Tem muita gente que considera Resto de Nada como a primeira banda hardcore do Brasil. Acho que pessoas do mundo falam isso. Sabe? Uhum. Porque a gente já tinha uma proximidade com a Finlândia, sabe? Aquele hardcore inglês, né? De charge, né? Porra, aquilo pra gente era tudo, né? E a gente já gostava disso. Então a gente começou a radicalizar, né? Fazer um negócio mais nervoso mesmo. Daí isso pra gente era o hardcore. Aí depois começou o crossover, entrar, né? Entrar, aí muita Os caras banda foi misturaram pro muito metal com metal e punk, tal. né? Aí metal, sinceramente, eu não gosto. Uhum. Mas é uma opção minha. Eu não gosto de metal, sabe? O, Eu já não gostava daquelas bandas dos anos 70 que começaram muito frufru e tal, né? Aham. Banda de hair, né? É o Hair metal, né? o que é o Glam? Twisted Não, esse- Sister. o- Não, lá, Glam é não, até Glam- legal, algumas coisas. Mas Mas o assim, Glam é dos anos 80, né? é. Então, já não gostava, né? Aí depois, os caras querer copiar outras coisas de metal, sair fora daquela proposta nossa, né, original, que era do punk, hardcore ligado ao punk, né? Tem Uhum. muita banda, eh, de Charge, GBH, English Dog, English foram pro Dogs. metal, mas voltaram, Tiveram sua fase, né? mas voltaram, Ah, depois voltaram. sim. O Rato de Porão, por exemplo, não voltou. Tipo, ele continuou no crossover, né? Continua no metal e pronto. É que porque eu lembro que o Ratos foi até. Acho que foi o. Qual que foi o disco? Foi o Descanso em Paz que já começou já com esse lance de Você já metal, metia né? o pau e metia o pau no punk, sabe? Tá? Porque quando começou, aí começou assim. Esses punk aí, esses funk lixo, punk, sabe? Do subúrbio, que não tem nada a ver e tal. Eles até falavam assim, usava, puta, um monte de preconceito, assim, sabe? Mas isso ali que tá a essência, cara. É que dali que é o embrião, né? Do Ali tudo que que foi é a coisa que feito mantém a depois. coisa radical, que mantém a coisa viva, Uhum, a chama viva, cara. Se acabar isso, o uhum. que vai ser? É. Mas é engraçado, voltando a falar desse negócio de punk, de treta, eu lembro que teve até um show na galeria, que foi o show do Cólera. Não lembro antes, foi 2013, acho que foi 2012, 2013. Que, Lá mano, em cima da galeria. isso, lá em cima, acho que foi um pouco depois que o Redson faleceu. Aí os caras fizeram um show lá e tal. Mano, tá cheio de punk. Cara, do nada, lá embaixo, assim, mano, os caras que invadiu, mano. Mano, eu olhei pra baixo, velho, um monte de careca com taco de beisebol na mão, velho. Eu falei, meu Deus. É complicado. Então, e tipo, pô, era num, sabe, era um evento, assim, que, meu, tava todo mundo de boa, assim, tava todo mundo de boa, tipo, pô, por causa o Edson tinha acabado de falecer e tal, o pessoal, né, querendo prestar homenagem e tal. Mano, um entupiu de skinhead lá na galeria lá, os caras começaram a bater em todo mundo, mano. Mas isso é a cara dele, né? E, tipo, porra, e eu acho engraçado fazer, cara, isso até hoje, velho. Até. Acho que hoje eu já não vejo tanto isso, mas até aquela época eu falei, mano, pô, pra que isso, né, cara? Tinha muito disso na época lá, Ariel?
de treta de skinhead, de punk? Ah, tinha, gente, pô, não Teve deixa... aquele do show do Ramones lá? Os caras, os skinhead foi na porta lá e É. pegaram todo mundo lá? Foi o Você primeiro, tava nessa? foi o primeiro show do Ramones, né? Foi no Palace. Isso. Era o Didi ainda no baixo, né? Não, acho que é DJ já, né? Era o Hit na bateria Ah, e era... Não, o primeiro foi o Didi. mas foi no primeiro. Quando foi que fez show? Nos anos 80 ou 90 já? O quê? Esse do Ramones que deu da treta. 88, 89, Ah, 80, O CJ por aí. foi em 90. né? É, o do CJ foi em 90, 92, É. né? Não, o primeiro foi o Didi, eu tava lá. Aham. E, assim, a gente sabia que os caras iam, né? Uhum. Então a gente foi, porque já não tinha mais, assim... A gente tava meio desfalcado, não tinha, né? Era mais o pessoal que tinha sobrado da Carolina e o pessoal do Punks da Morte. Então a gente se juntou ali, aí fomos armados, tinha até umas bombas caseiras, sabe? Nossa. Então fomos lá na porta, tá? Aí ficamos lá na porta, aí os caras desceram, assim. Mas que eles estavam num ônibus. Aí desceu, assim, uns 40, 50 carecas, assim, descer na rua e tal, né? Ah, a hora que chegaram ali, na porta, a gente foi para cima deles, né? Aí eles correram, aquela coisa, brigando, aí jogando bomba, os caras entrando no ônibus, jogando bomba dentro do ônibus e tal, e até a Avenida Ibirapuera ali, né? Que era perto do shopping Ibirapuera. Sim. É uma treta do cara, treta de cinema mesmo, sabe? Então. Aí a gente fazia, e aquela coisa de guerrilha, né? Aí você faz e sai fora, né? Faz, né? Aí Comigo não vai morreu. e sai, tal, né? Aí vai lá, pega, bate nos caras e tal, enfim. Aí a polícia chegou e pegou os caras. E a gente ficou de fora vendo. Né? Aí Uhum. pegou os caras, jogou todos os caras no chão. Falou, vocês que não gostam de preto, vocês que não gostam disso, daquilo, tal, e pisando nos caras. Ele levou todo mundo em cana. Os carecas. Uhum. Foi todos os carecas em cana. E a gente ficou ali. Aí o Ramones, eles tinham tocado, não tinha ninguém dentro. Aí eles fizeram outro show na mesma noite. Aí a gente entrou. Eles fizeram duas Dois apresentações? shows? Dois shows na mesma noite. Cara, No isso- primeiro não tinha ninguém, que ninguém entrou. Saiu uma treta do caramba, os caras fechados. Aí tinha umas portas de vidro, quebraram as portas, os careca quebraram as portas, tal, que não sei o quê. Pá. Aí eles fizeram esse show, não tinha ninguém. Aí tiveram que fazer outro. Aí no outro a gente entrou, sem os careca. Aí foi tudo nosso. Era isso, cara. A treta com careca era desde sempre, cara. Ô, Ariel, eu não sei se vocês comentaram aí enquanto eu tava fora, mas tem, acho que uma história clássica no show do Toy Dolls, é isso? Então, do show do Toy Dolls também, cara, foi foda. Acho que foi 87 isso, por aí, né? Acho que não tinha nem invasores, né? Aí a gente chega lá na porta, a gente tava nos 40, né? A gente tava com o ingresso, entramos. Entramos. Aí começou a chegar careca, careca, careca. Aí chegou uns 400 careca. Nós em 40, né? Aí a hora que a gente. Aí chegaram com o cara e falaram: olha pra trás. Eu olhei assim, os caras já tirando jaqueta, já tirando os bonés e tal, assim. Nossa. Oi, 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 oi. Falei, puta, fudeu, né, cara? Fudeu, agora. Aí a gente foi assim para as paredes, né? Aí começamos a sair, os caras entraram no meio assim, a gente foi saindo. Na hora que a gente sai no hall, para sair, para sair do lugar, do Projeto SP, né? Que era ali na Barra Funda, Uhum. é na rua debaixo do DIP. Uhum. Hoje é um prédio lá, não tem muito. Aí, a hora que a gente vai sair para rua, tinha mais uns 50 lá fora. Puta que pariu. Aí nós ficamos lá, né? Jesus. Tinha uns pilares grandes, a gente ficou tudo em volta dos pilares assim. Aí, de 40, ficou 10. Aí, os caras que tinham ido com a gente nem conheciam a gente mais, né? Ficou pra lá. Aí ficou os 10, mais os 10, e os caras não tiveram coragem de vir para cima de nós. Eles sabiam quem estava ali, né? Aí eles pegavam os careca velho, ficavam pegando os careca novo, né? Uhum. E falando, aquele ali é fulano, aquele é cicrano, aquele é beltrano. Vocês querem mais Mas água, mais assim- cerveja? Mais cerveja? Não, cerveja. Quer mais água, Ariel? Não, eu tô numa ressaca. Água eu quero. Por favor, obrigado. Continua, desculpa, perdão, Ariel. E aí, então, aí a gente pá, né? Aí os caras entravam, até que foi lá o Paraná, né? Dos carecas, deu uma porrada no Olga, né? Pô, Aí ele queria parar o show.
Nossa. né? Aí ele parou o show, os caras, não, se parar vai ser pior, né? Aí ele voltou, fez o show, aí os caras entravam e saíam no bloco. Viu pra cima de nós assim, mas não tinha coragem de pegar. Aí o vampirinho, né, que também era um pivô de treta, moleque, aí ficava dando risada assim, na cara dos caras. Os caras falavam, o cara dando risada aí na nossa cara. Vamos pegar ele, tá? E não tiveram coragem de vir pra cima dele. Aí tava o Zombra e o Chulé, que era a polícia, eles. Acho que ele não era a polícia. Eles tinham um revólver e tava no cofre lá, né? E tinha porte e tal. Eu falei, vai lá, Zombra, pega esse revólver, se os caras vierem, enfia a bala mesmo, foda-se, velho. Tomar no cu esses caras, né, velho? Né? Aí os caras vinham ainda. Aí uma hora eles entraram, aí os caras pegaram as armas, né? Aí eles entraram, aí falaram, vamos sair agora. Vamos sair. Nós saímos assim, te juro, parecia o Warriors, o final de Warriors. Os caras abriram assim, ó. Abriram, né? Parecia os caras tá armado. Eu falei, se eu tô armado, dou um tiro na sua boca, mulher. Aí queriam virar o carro da polícia. Os caras só tinham um carro de polícia. Chegou uma polícia. Falei pros caras, mano, os caras vão fritar nós, vocês e tudo aí, cara. Chama reforço aí, porque senão. E os caras não chamaram. Aí ficou lá, só tinha um carro de polícia com 2 gambé. Aí eu falei, vamos sair, né, cara? Saímos, os caras abriram e o vampirinho tava com um caminhão. Ah, E eu tava com o Corcelzinho, eu tinha um Corcel azul, tava dentro do estacionamento. E lá nós tava armado também, tinha outros canos lá. Tava eu, o Magrão e o Zorro. Não fala mais nada, né? Só É. menino bom. Aí nós entramos no estacionamento, os caras no caminhão. Aí os caras perceberam que nós saímos e saiu pra rua também. Aí começou a bater em todo mundo, né? Menos na gente, né? É. Aí os outros 30 chegaram com a gente, né? E falei, agora, né? Pra não ficar lá sozinho. Então. Aí subiu no caminhão, foram embora e nós ficamos no estacionamento. Tava lá no final. Tá? Aí dentro do estacionamento tava o Gandhi, né? Que o Gandhi era um dos líderes careca, né? Aí ele, uhum. Aí ele olhou assim pra mim, tava no carro e tal, né? Aí ele, e aí, Ariel? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, opa, né? Aí o cara, não, Ariel, nós estamos juntos aí, meu, esses careca aí, sabe, tal, porque ele era ladrão, e os caras não gostavam dele, drogado, os caras não gostavam dele, né? Uhum. Os careca, mas ele era líder lá. Aí ele falou, Ariel, e aí, tal? Eu falei, não, mano, a gente se encontra na rua aí e tal. Aí começou a chegar a polícia. Polícia. Aí começou a pôr os Ali, caras pra pimenta. dentro de novo e a gente foi embora. Sim, Mas Caraca. era o tempo olha, todo o isso, próprio velho. Olga fala que eu achei sensacional, o cara, tipo, subiu no palco, deu um soco. É. Mas na hora ele não Eu vi gostou, não. eu vi uma resenha que ele tinha, entrevista dele falando Na hora disso. ele não gostou, não. E aí, no caso, vocês nem viram o show. Quem? Vocês. Não. E a hora que eles entraram, foi Cólera e o Toy Dog. Na última música, Pela Paz, é que os caras entraram. Pela Paz. Aí eu falei, puta, mano. E paz não teve nada de paz, Não, né? Ódio, saiu. foi ódio em todo mundo. Ah, a gente ficou lá de fora, né? Do hall lá, escutando lá. Mas. E hoje em dia ainda rola? Como que tá a cena hoje, ô Ariel? A cena não é uma cena só, são Não a cena, várias cenas mas hoje em o dia. punk hoje como que tá, assim? Várias Tá cenas, rolando ainda muita treta, os caras ainda... Tá rolando o mesmo ideal que tinha ali, ainda... Eu acho Aí que tem uma tem, galera cara. que deu sequência a isso? Tem Galera bastante. hoje com... Tem a Casa Punk lá em Poá, Uhum, tem outras cenas aí, sabe, que é bem forte, cara. uhum. Várias casas ocupadas lá no Jabaquara, né? Tem umas Sim, o Raiz da casas. Serra, a própria ocupação ouvidor também, né? Então, no Ouvidor, Uhum. tem a Semente Negra lá em Peruíbe, lá do Josima, que era narcopunk. Então são várias cenas hoje em dia. E elas se completam, cara. Sempre tá todo mundo junto, sabe? São grupos distintos, Uhum. mas sempre assim, quando tem alguma coisa, tá sempre junto, cara. Tá. Bom, cara. E os skinheads aparecem de vez em quando, tá? Mas mais se fode do que... tá? Tem essa Causa. ainda? De skinhead aparecendo ainda? Não Aparece, Ah, de vez em Maria. quando eles É, mostram. assim. Tem aí. eles, Pô, é eu mais, mando- mais lance de. Bem sempre, como sempre, né? Na trairagem, assim. tal, Covardia, né? Eles tipo, nunca pega uns enfrentam desavisados e tal, um grupo assim. contra outro. É Tal. sempre Mas quando é eles meio estão a mais. disfarçado e na hora... Pega, Ah, entendi. uns desavisados também, assim. Por exemplo, a gente faz sempre som lá na Jai, né? Sim, ali na A Rosa. gente sempre ali, né? faz som. Aí num dos últimos sons, o Ed, né? Aí ele saiu sozinho, foi pro metrô.
Aí os caras pegaram ele lá, deram umas pauladas na cabeça dele e tudo e tal, sabe? Eles só ficam assim, eles não têm coragem de ir lá até a gente. Mas eles ficam de quebrada. Aí se vê um ou outro, uma vez com o Marcelo também lá, o Marcelão, também ele tava saindo assim, aí procurando um bar e tal. Aí os caras pegaram ele sozinho, sabe, tal. É só isso. É, se desavisado que eu falo isso. Se Covardia. vai Detalhe. sozinho Aí e a gente tal, tipo, fala, os ó, caras vão ver que tá não em vai boa. sozinho pro metrô, espera sair todo mundo, vai. Foda, hein, Que mano? são É que já tem covardes. uns pontos, né? Acho que todo mundo já nem, tipo, não necessariamente punk, mas já sabem quem faz rolê na noite, assim, sabe exatamente onde eles vão, onde eles colam. Os pontos estratégicos, tal, porta de metrô, Sim, tal, sim. as partes da cidade, né? Uhum. Então é só não andar desavisado. Um Só tempo não andar atrás, lá no Algeniá, que é um bar de palestrino, né? Uhum. Resistência Palestrina lá no Bexiga, eles foram lá e jogaram uma bomba. Quando tava começando, né? É, Jogaram uma bomba lá, cara. Ah, na Caralho, Red Star velho. também, né? É, na Na Red Red Star Star também também, ali no Alto pegaram, Sampaio ali e tal. pegaram uns meninos lá também, uns É. pós-punk lá, É. deram um couro, né? Pra te perguntar pra vocês dois, de uns, vai, digamos aqui, 2005, ali de 2015, 2017 pra cá, teve muito mais notícia de neonazista, de uma galera de uns núcleos, assim. Já tinha isso? Sempre teve? Sempre teve, né? Ou agora tá meio que saindo do bueiro, Não, assim, sempre tá? teve. Sempre teve. Agora que tá mais em voga, né? Agora que tá, Uhum. tipo, É. ficando mais hoje- Na escancarado. eu internet acho- eles fez aparecer muito, né, desses caras. E eu vejo que tem Sempre muito. pegam, né? Principalmente lá no sul, Pode puxar pra você. tá muito, né, cara? Sempre pegam aí. Sim. Os caras com propaganda nazista, os caras fazem uns atentados e E tal. eu vejo que tem muita galera relevando, assim, não é nada, isso aí não, é uns bobinhos que ficam fazendo essas paradas assim. Eu vejo muita gente não passando pano, mas, sabe, não se preocupando muito com isso, Ah, sabe? nunca é, né, cara? Nunca é bobinho, né, cara? É, tipo, um lance assim, acontece você assim, mas são os caras, é isolado, sabe? E eu vejo assim que. Eu vi um vídeo de um moleque, ele tava. Acho que foi no sul, mano. Ele tava com os broches do. Acho que foi em Minas, não foi? Acho que foi, deve Minas, ser. é, Minas o cara tá acontecendo pegou. bastante, assim, e tal. O cara foi intimado porque tava com broche do antinazismo. É. O cara faltou bater no moleque, né, mano? O cara filmou, mano. Tipo, filmou, tipo, dando um quadro do moleque que tava com um negócio, com um broche de antinazi. É. Caralho, velho, como pode, né, mano? E eu vejo muita gente assim, mas isso aí é caso isolado, isso aí. Gente, isso é um. perigo do caralho, velho. Recentemente teve o lance que eles pegaram da PM do interior. Os caras estavam fazendo. Segundo a polícia, era eu não Uma lembro o que apologia meio era. com o Ku Klux Klan, né? Isso, Ritual, então, né, da convenção, né? Na verdade, assim, era um negócio que eles sempre fazem, mas nunca, tipo, divulgaram, nunca filmaram. Dessa vez eles filmaram, tipo, a galera com o braço hasteado, Queimando uma a cruz cruz. queimando, tá ligado? E aí ainda o policial quis, tipo, ele foi na câmera acusar que, tipo, estão fazendo alarde à toa e que, tipo, é uma jornalista que tá tentando fazer a cabeça das pessoas, assim. Mas, mano, não tem o que falar, velho. As imagens falam por si só, tá ligado? É. Então, eu acho que é meio que isso, assim. A gente vem de um lance que a própria polícia tem uns pensamentos meio... Nem só a imagem, né, cara? A própria atitude da PM mesmo, Ah. assim, com a população mesmo, sim. né? Que a gente de quebrada já tá instruído a isso, né? Ah. A ser, tipo, mais severo com a população, tipo, de quebrada mesmo, minoria, né? Não teve Então, aquele caso lá de Santa Catarina, que os caras estavam fazendo a Hitler lá, tava uma galera com o braço levantado lá, e os caras, não, isso aí não tem nada a ver. E eu falei assim, pô, mano. Santa Não é nada a Catarina? ver. Acho que foi Santa Catarina, não Não foi? tem nada Ah, lá lá. tem muito, né? Quase não tem, né? Não tem, o Elon Musk não fez esses dias aí. Não, um deputado lá Caralho, também, velho, na essa- Câmara, lá que ele Ah. ficava fazendo o gesto White Power. É. Ah, que ele queria dar o. O Verdade. Porra, cara. Não, e pior- Descarado, tá bem assim, né, cara? então, umas paradas descaradas, assim, aquele ministro lá, que era da época do Bolsonaro, lá, o cara tomando leite lá, assim, mas, tipo... Então, Não, ele Porque tem copiou muita gente que totalmente. passa batida, assim, que não... mas é leite, o que tem a ver? Mas, tipo, porra, pra quem conhece, pra quem sabe a a história, simbologia, a simbologia forte, cara. é pesada, Sim. né? Forte. Muito, muito. Então, Mas é que também rola muito o lance da desinformação. Tipo, tem muita gente que não teve muito acesso a esse tipo de coisa pra eles passar batido. Tipo, a gente tá fazendo alarde à toa.
Mas quem tem um pouco de conhecimento, estudou um pouquinho, já sabe que é nítido, tá ligado? É. Tipo, e é proposital, o que é o pior, tá ligado? Então, cabe denunciar, né? Denunciar isso, né? Não denunciar para o próprio governo, né? Denunciar entre nós, para ficar esperto, né, cara? É pra Você saber vai que, tipo, denunciar para os próprios, cara. É que nem hoje em dia fala, ai, chama a polícia, ai, fala lá, não sei o quê, aí denuncia, sabe, tal. Pô, que denuncia pra quem, cara? E teve, não sei se vocês lembram, aquele deputado que fez um dossiê, uma denúncia de todas as pessoas que eram envolvidas, tipo, os antifas, É. né? Ah, meu nome tava O lá. meu também. Saiu, Sério? saiu, tipo, uma foto de outra pessoa com o meu nome, assim, e tal. Eu falei, nossa, cara, Nem pra que acertar a não foto. tão bem orientados, né, cara? Mas Não, assim, tipo, pra você ver, né, que, tipo, virou um lance, tipo, você tá, tipo, sendo um perigo, né? Porque você é antifascista. Exatamente. Pra Porque ideia que tá eles querem. denunciando o neonazismo, né? É uma O troca de fascismo. valores total, É, total. assim, Totalmente total. distorcido, cara. É distopia, né? Então, Inclusive, em 90 e pouco, quando tinha um comitê zapatista, né? Que era na Rua do Carmo, esse comitê era um saco de gato, né, cara? Tinha punk, tinha narcopunk, tinha anarquista, tinha trotskista, tinha stalinista, tinha até um deputado do PT, tinha um frei, tinha de tudo. Uhum. Aí a gente acontece matança de índio lá por paramilitares, né? No México, né? Lá na região de Chiapas, né? Onde os caras têm regiões autônomas. Então, sabe, a gente fez um comitê para denunciar esses ataques, para parar com essa matança, né? Porque é assim, e o governo não faz nada para proteger os índios. Né? Índio Sim. lá não tem nem indígena, né? Indígena lá não tem direito a nada, nem a assistência médica, nem porra nenhuma. Eles Sim. não são cidadãos. Não são, Uhum. sabe? O México é europeu. É europeu. Sabe, os indígenas não têm direito a nada, só vender os bagulhinhos lá na praça e olha lá. Teve gente que morreu na porta do hospital porque não tinha documentação para ser atendido, entendeu? Então a gente fez um comitê para denúncia disso, para apoiar nessas comunidades e tal, né? Então a gente resolveu levar uma carta de repúdio ao cônsul no Brasil e a gente foi até o consulado, né? A gente reuniu todos esses grupos a MST também está no meio. A gente foi até o consulado e falamos, vamos entregar a carta. Aí batemos lá, né? Chama o cônsul aí que a gente quer entregar uma carta de repúdio e tal. Aí ele se escondeu, né? Um sobrado, ele subiu e ficou em cima do sobrado. Aí eu falei, o que nós vamos fazer aqui? Queremos entregar a carta e tal, de repúdio. Mas o cara não quer receber. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos lá até ele e entrega, a gente vai entrar. Não, mas não pode entrar. Aí uns via, não, mas o Frei queria rezar, o deputado queria fazer uma, uma representação, aí o outro queria fazer isso, o comunista queria fazer uma reunião e tal. Falei, não, mano, o que a gente veio fazer aqui? Vamos invadir essa porra. Não, não pode invadir. Não, não pode é o caralho. Aí os punk, pá, metemos o pé no portão e entramos. Entramos, ocupamos o território. Lá é território mexicano. Polícia não pode entrar. Uhum. Só tem uma polícia de embaixada e de consulado. Aí foi uma delegada lá também, que também na pitona. Ocupamos lá por 4 horas, tiramos o brasão do México, metemos uma bandeira anarquista, falando, esse território agora é nosso, sabe? Enquanto o cônsul não receber a gente não vai sair daqui. Aí, depois de 4 horas, ele desceu, né? Aí ele falou, não, vocês estão enganados. Vocês não tá acontecendo isso no México, não. Eu falei, meu, a gente tem pessoas que vão para lá e trazem isso para a gente. Traz isso que a gente tem o nosso meio de comunicação, sabe? Que não está em jornal nenhum, TV nenhuma e nem rádio. A gente tem nosso contato direto lá e tal, que a gente sabe o que está acontecendo. Inclusive tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, que vocês fizeram e tal. O governo fez lá e tal, que não sei o quê, papapá. Aí enfiamos o dedo na cara dele falando isso e entregamos a carta lá, fizemos ele protocolar e ficamos com uma via, ele ficou com a outra, tá? E fomos embora. Aí queimamos bandeira dos Estados Unidos, queimamos bandeira do México e, sabe, fizemos um auê lá. Mas quem tomou a frente? Os punks anarquistas, cara. Uhum. Porque o resto não queria.
Não queria. O pessoal queria o diálogo, né? Tentar dar o É. diálogo, né? Diálogo cacete. Fomos barrados e entramos e pronto, cara. Então é isso. O nosso jeito de agir é esse, é ação direta. De uma outra feita, tinha os caras da Cosipa acampados na Praça da Sé, denunciando que eles tinham sido mandados embora, como represália, eles tinham sido mandados embora, e falaram assim que quando voltasse a recontratar, que eles seriam recontratados. Só que não foram. Aí eles foram lá denunciar. E a gente foi lá com um grupo anarquista, que eu tinha um grupo chamado Ação e Anarquia, sabe? E mais um outro grupo de anarquistas também, históricos, né? Os caras lá do Sindicato dos Ferroviários, lá do Brás, sabe? Uhum. Fomos lá, falaram, o que que a gente pode fazer por vocês? Ah, então, onde que é a Cosipa? Lá em Santos. Vamos até lá. Fomos em Santos, na Concha Acústica, ocupamos a Concha Acústica, fomos com 3 bandas, enchemos 2 ônibus aqui, sabe, lá no clubinho. Enchemos 2 ônibus, fomos até lá, sabe, na Concha Acústica, ligamos nossos aparelhos lá, fizemos show e denunciando. Todo intervalo das bandas tinha gente falando do que tinha acontecido e tal, e juntou a população lá de Santos e tal. Aí no meio do show veio a notícia que os caras tinham sido readmitidos. Claro que não foi por causa da gente ali, nem nada e tal. Mas eles estavam vendo a pressão que estavam fazendo, eles mesmos, indo até a Praça da Sé denunciar, aí foram recontratados, sabe? Sim. Então, é isso aí. O nosso modo de agir é esse, é ação direta. Eu acho que o punk está incluso nisso aí, cara. Esse é o papel do punk, sabe? Sim. Não é só música. Se é só música, é rock, é hard rock, é outra coisa, metal. É, O metal não é envolvido com isso. Eu nunca vi metal em manifestação, eu nunca vi nem rap em manifestação. Uhum. Só vi punk até hoje, sabe? Sempre, desde sempre, sabe? Eu nunca vi punk partidário, como veio o rap aí, sabe? Nunca vi, Sim. sabe? E é isso, o nosso modo é ação direta, tá? Coisa que não existe em outros movimentos, sabe? Não existe. é, Isso eu afirmo mesmo. uhum. O Ariel, até queria perguntar pro Douglas e pro Ariel também. Como é que vocês verem, como é que é o consumo de música hoje em dia, cara? Como é que o pessoal consome música e como é que vocês consumiam música antigamente, né? E parece que hoje a música ela é meio descartável, né? O pessoal escuta a música e, sabe, não tem aquela, não consegue absorver a ideia, aquela coisa que ninguém mais consegue ouvir uma música inteira, né? Como é que, na visão de vocês, como é que vocês veem isso hoje? Tipo, a música tá sendo descartável hoje, na opinião de vocês? Concordo, uma parte que realmente ela tá, para algumas pessoas, ela acaba se tornando mais descartável, até pela facilidade que você tem, né, Uhum. de escutar a música hoje, assim, não. Mas eu falo pelo ambiente que a gente vive, pela cena que a gente vive e a forma de música que a gente consome e faz também, né. Eu acredito hoje, pode ser meio nostálgico da minha parte e tal, mas todos os tipos de mídia que tem hoje, né? Tipo, tanto a física, né? Tipo, vinil, CD, tape, né? Quanto também a virtual, né? Por aplicativos ali, por streams. Eu vejo na nossa cena, assim, na cena punk, tipo, ela ainda é consumida de uma forma até que ainda, né? Com caráter tipo, escutar minuciosamente a música, a letra. Porque, tipo, pra gente que faz, o Ariel acho que deve escutar isso direto, assim. Puta, aquela letra, mano, tipo, é muito foda, tal. Então, isso na nossa cena ainda é relevante, sabe? Só na cena punk. Ainda é relevante porque as pessoas ainda, tipo, têm o lance, tipo, de ler. Se interessar a ler a letra do começo ao fim e discutir ela, tal. Até falar com a gente, conversar, trocar ideia, falar, puta, essa frase, não sei o quê, o que que te interessou, o que te levou a fazer essa letra, tal. Mas concordo que a parte dos streams, né? Você não escuta uma letra por inteiro, ou uma música por inteira, você já passa pra próxima mesmo, assim, e tal. Mas eu acredito, dentro do ambiente onde eu vivo, que eu participo mais, que todas as formas de produção de música que são gravadas ali, vinil, tape, CD, até o próprio CD, tem pessoas que ainda não acreditam ainda, né, nessa forma de mídia.
Eu, como banda, como tenho banda e tal, eu acredito sim, e se possível, eu vou pensar, eu quero fazer, quero ter físico, quero, tipo, distribuir ela, não só nos streams, né? Mas em toda forma de mídia que tiver, que eu tiver acesso, né? Até pendrive, se der, tipo, a gente coloca aí também e tal, né? Porque se você for pensar hoje em dia, pô, antigamente você tinha um disco, um Ainda vinil, um tem, tape. Não, ainda tem. tem. Mas não é uma coisa que é mais comercializada, é uma coisa que hoje Hoje virou meio hypado, É, né? exatamente. Tem. Tem uma galera que é uma grana com nostalgia com essa parada, né? Sim, Tipo, não, vou lançar o vinil aqui. Exatamente. Aí você vai ver, pô, o vinil, aí lá é tipo 400 conto o vinil. É. Mano, dá um bug aí, uma parada aí, acaba a luz aí, cai a internet, mano, você vai escutar o quê, irmão? É. Você não tem um vinil, um disco, E aí? Entendeu? Eu acho que eu penso por esse lado. Falo, pô, mano, você acaba um dia, pô, a internet caiu no mundo inteiro aí, deu um problema aí, e E aí? eu posso até falar um pouco mais além, que acho que o Corel deve concordar comigo, que não só em questão da música em si, mas na parte do vinil e de CD, a arte, A arte, muito. a capa, tá ligado? O encarte, Informação. informações, mano, tipo, é muito foda, assim. Às Sim. vezes você pega umas capas pirada, você fica viajando ali, querendo encontrar o Wally, tá ligado? Uhum. Umas negócios É. meio subliminar ali e tal, né? É. Isso é foda, tá ligado? A própria arte, assim, que nos streams não vai ter. Vai ter lá, você pode ter uma capa, mas, tipo, mano, Você já não escuta, não vai ler, né? não vai ter a mesma. É. Exatamente. É porque você tem Exatamente. o lance de. Acho que até o Ariel pode falar mais sobre isso. Que, pô, o cara pegava conseguia comprar um vinil lá, Não, um então, disco. desde 74, assim, quando eu comecei, né, gostar de rock and roll mesmo, né? Das coisas mais legais, Alice Cooper, sabe? Um monte de banda assim, foda pra caramba. Eu pegava o disco e levava na casa de alguém ou em casa mesmo, aí vinha umas 10 pessoas escutar o disco, né? Então, porra, consegui um disco, que era difícil pra caramba. Era o preço de um salário da office boy, assim. Chegava perto, né? Então, para você conseguir, era foda. Aí um conseguia, levava pro outro gravar nas fitinhas, depois ia passando e tal, né? Mas antes a gente pegava e escutava, era um ritual, cara. Você escutava, as 10 pessoas em silêncio, escutava o lado A, escutava o lado B, e passava o disco assim para todo mundo. Você sabia quem era o engenheiro de som, você sabia quem era, sabe, todo mundo, as letras. Muita gente aprendeu inglês através dos discos, dos encartes, tudo, sabe? Então, sabe, era um ritual, né? E aí, tipo, começou a gravar as fitas cassete e tal. Fora a arte mesmo, né? Que você vê puta arte, cara, na capa, assim, sabe? De artistas mesmo. Tinha gente que só fazia capa, outro só fazia, sabe, o encarte e tal. Então, era uma coisa especial demais. Era uma joia, né? Era como você tava com uma joia na mão. Você pegava até com cuidado, assim, e tal, né? E aí depois a coisa foi, né? Aí vem o CD, a arte diminuiu, mas era arte ainda. Ainda tinha coisa relevante. Aí DVD também, né? Sim. Porque além de escutar, você via a banda e tava as informações todas ali. Quando passou agora para o digital, para os streams e tal, é isso, ninguém escuta mais do que 15 segundos e já acha e tira a conclusão, cara. A gente escutava o lado A e o lado B para depois emitir uma opinião. Agora os caras com 15 segundos já acha que sabe tudo da banda, já sabe. Às vezes pegou até uma música lá que não era assim, que era o lado C da banda, e tira a conclusão, né? Ah, essa banda é legal, essa banda não é e tal, mas não tem um contexto todo assim da coisa, né? Sim. E não tem nem arte, é o que eu falei, nem escuta. Quanto mais vai ler, vai ver uma arte, não vai se interessar, né? E aproveitando, a gente lançou agora um vinil, né? Na banda Os Foda. Insociáveis agora, né? Lançamos um vinil que tem uma puta arte do André Araújo, que é uma pintura mesmo, é um quadro dele, sabe? E tá bem trabalhado, a parte gráfica tá perfeita, a parte de áudio também. Já né? lançaram, já ou vai sair? Já Saiu? Saiu Consegue pela achar a Restart. imagem aí na internet pra gente Vou ver? procurar. Procura aí. Inclusive, aproveitando o ensejo, tipo, uma boa pessoa para vocês se entrevistarem, hein? André Araújo, um artista plástico muito foda, Ele cara. mora em BH, né? Alternativo. Embora, passa o Mas contato de dele vez em quando ele estiver em ele São tem, Paulo. né? De Quando ele vez em estiver em quando São ele tem, Paulo, né, passa aí pra São gente Paulo. ver. Venha.
Sim, a gente tenta bater as agendas aí. Até a gente É. trazer. Cara foda, hein? Eu acho legal trazer esse pessoal que faz umas paradas interessantes assim. Dia 23 de maio passado, a gente lançou esse disco na Red Star, Da Red Star. né? Os Insociáveis. Os Insociáveis. Uhum. Então foi o lançamento oficial, junto com Jonathan Doll e os Garotos Solventes e a banda Mácula, Uhum. né? Que é aqui da Zona Leste. E aí, foi da hora o show? Foi da hora, foi muito bom. Uhum. É. Ainda dá um frio na barriga ainda, Ariel, quando você vai tocar? Puta, o tempo todo, né? É isso. Nossa, Porque eu fico muita gente- ansioso, fico, meu. Porque- Se não der, não tem graça aí, pra que vai É, fazer, né? E exatamente. você também? Pra caramba. Eu vejo Até essas hoje, bandas, até né, hoje, até hoje. que entraram no mainstream, e os caras são profissionais, assim, eles não conversam com ninguém, não saem para o público, fica no camarim, de saco cheio, sabe? Acabou, entra na van e vai embora, sabe, tal, não tem nada, é um trabalho. O dia que acontecer isso comigo, eu paro, cara, porque, quer dizer, nunca vai acontecer, né? É porque a gente olha assim, pô, Ariel, você, mano, 40 anos aí, mais de 40 anos aí de música, aí de rolê, de puta da cena e tal. Pô, pensar, caramba, o Ariel vai tocar lá na Jai lá. Pô, será que ele sente frio na barriga? Será que ele fala, caramba, será que vai ser legal? Aquela Caramba. ansiedade, né? Nossa, Eu acho que quando não sinto tiver muito. mais isso, acho que é hora de parar, né? Que aí não tem mais sentido, né, Uhum. cara? Enquanto não der isso. Essa arte aí. Essa aí. Ele vai jogar aqui, né? Hoje tá mais tranquilo, Ariel, tocar hoje show do que naquela Não, época, nunca é, né? do que naquela época. Nunca é Ainda tá, tranquilo, ainda não. tem... Sério. Mas em Perrengue. questão de estrutura, dá um pouco, não mais. A estrutura tem mais um Melhorou pouco um tal, né? pouquinho. Mas sempre Mas dificuldade ainda a existe dificuldade a mesma existe. daquela época. é. Né, são épocas diferentes tal, né? Sim. Mas, assim, às vezes você se cobra também, né? Às vezes você não tá bem no dia, sabe? É difícil, né, cara? Às vezes enche muito a cara. Tem de tudo, né, Olha lá, cara? a capa. É sensacional Ah, isso. eu né? coloco foda. culpa no TDAH. Se eu errar. TDAH, sei. Aí tem coisa pra tomar. É isso. Pô, muito bonito essa Qual, capa. qual o nome do Estranhas Sensações de Vida, O, que é qual, um trecho de uma música. do artista que fez? O André Araújo. André Araújo. Bacana. André Aí tem Araújo, as fotos, Bonito. se você estiver vendo, queremos vocês aqui. as fotos da Dani também, Dani Monteiro, que a gente fez uma sessão de fotos foda também, que tá aí no disco. Vocês que deram a ideia pra ele ou vocês deram Não, carta branca? Falou assim, ó, faz pra eu gente. fui numa exposição dele uma vez, É. participei até, fiz uma performance lá e tal. E era comum fazer essas performances nas exposições dele, né? E aí eu vi esse quadro, né? E a gente tava começando com a banda, né? Os Insociáveis. Aí eu falei, porra, cara, André, o dia que a gente lançar um disco, a gente vai fazer com essa arte, sabe? Aí vocês já deram essa É, intimada nele. já. Aí ele falou, não, vai ser um prazer, tá? É um quadro assim, né? E ele inclusive, nessa arte aí, ele não encostou o pincel na tela. Não? Ele jogou a tinta, assim, foi jogando de longe, assim. Ah, que legal. Então tem tudo né, um contexto foda nisso tudo. E isso que é legal na coisa, né, cara? Porque você une tudo, um artista plástico, uma fotógrafa, sabe? Os músicos, o produtor, o cara que grava, sabe? Porra, cara, Então, um monte de gente envolvida, É né, que tem cara? muita gente de fora que da música talvez vê isso, eles acham que é a banda que toca e pronto, né? A banda, a música em si, não, mas tem uma galera por trás que faz a coisa acontecer, né? Sim, isso é que é Sabe? legal, cara. No show, pô, tem um cara lá o cara que vai montar o som, tem É. o técnico do som, o cara da iluminação, o tem hold, produtor, técnico. som, tem uma visual, parada, tem um... nossa. A estrutura. Tanto que... A casa, né, que Uhum. cede pra Tanto que fazer também o na show. pandemia também, né, mano, pra quem era músico e trabalhava com arte, puta, foi difícil pra Não, caralho, foi né? terrível, cara. Foi. Você falou de umas performances que você fez no dia da exposição dele. Que performance que você fez, Ariel? Por exemplo, teve uma na Oswald de Andrade, que a gente saiu pra rua e ele montou uma favela, assim, né? Catou uns madeirite, aquelas telhas e tal, montou e punha uns quadros dentro disso tudo. Aí eu fiz assim, eu declamei umas poesias e o Demente, né, do Juventude Maldita, fez uns climas com a guitarra, né? Então, aí teve uma outra em Limeira,
Aí foi num teatro, que também a gente saiu pela cidade catando essas coisas, montamos também essa favela lá. Aí era um teatro, aí eu achei uma coroa de espinho, cara, sabe? Assim, que era teatro, né? Sim. Cenográfico. Aí eu peguei essa coroa e pus na minha cabeça e sangrou. Aí eu declamei oração, né? E também assim, agarrava as pessoas assim, sabe, tal, né? Aí eu Pô, ficava que legal pra assustado lá no caralho. interior, tal, né? Teve um Aí do nessa Society. outra aí também foi com o Gabriel. Society. Gabriel fez Gabriel Sossai, né, que faleceu Sim, recentemente sim. aí. Também ele foi com o baixo. Aí eu falei pro André fazer uns desenhos que ele faz na minha cabeça aqui. Aí sai também no meio do pessoal declamando também umas coisas, tá? E sempre rola isso. Pô, eu vi no aquele documentário que tem, o seu, né? Que eu vi esses tempos aí. Eu vi que tem umas partes que você recita ali, uns versos Isso, ali. é. Pô, achei massa pra caralho. É É coisa isso que aí. você escreve Que e eu tá na escrevo. mente ou ali você vai no flow? Ah, não, não, eu Ali escrevo. que Eu não tá, que já sei tá, que você escreve. Ah, improvisar. entendi. Não sei Pô, improvisar, de jeito achei nenhum. legal pra caralho aquilo, cara. Pô, você consegue fazer um curtinho pra nós agora? Não, Não não sei consegue? improvisar. Não, algo que você tenha escrito, já tá, que você já escreveu e que você Ah, não, consegue puxar, não? não. Porra, achei. É que depois eu acabo esquecendo um pouco, assim, vai É o fora TDAH, e o tal. TDAH. É, aí eu dá um sequinho. THC. Ih, não. Ô, Ariel, meu, o que que te move até hoje, cara? A continuar fazendo som? Eu tenho duas perguntas. O que que te move hoje a continuar fazendo som? É isso tudo que eu falei, né, cara? E aí a segunda pergunta é: quem que é o Ariel ali do começo do Resto de Nada e o Ariel hoje? Assim, qual que. O que que mudou no Ariel daquela época e o Ariel? E o que que você diria pro Ariel Ah, do passado? o que me move é isso tudo, cara. É essa gana, essa vontade de criar, de fazer diferente e de colocar consciência nas pessoas, né? Porque é isso que precisa, né, cara? Meu ofício é invadir cérebros, né? Então, eu continuo. Por isso que é invasores, isso. É, e o Ariel é o mesmo, cara. Eu sou aquele mesmo moleque lá sabe, que jogava bola, que andava de carrinho de rolemã. Eu acho que eu não cresci. A dona, sabe? Eu mantenho essa coisa aí. Porque se eu crescer, já era, cara. É que a Eu não gente. Fala- saberia viver no mundo adulto, sabe? E o que que você diria pro Ariel do passado ali? Ariel novinho ali, 78, começo do Resto de Nada. Não, você é foda pra caralho, cara. Você conseguiu se manter puro, sabe? E você só vai continuar. E você, Douglas, mano, o que que te move? O que que você diria ali pro Douglas do passado ali? O que me move Porque assim, é. o Douglas eu conheço há bastante tempo, né? Que a gente Sim. estuda na mesma escola. E eu sei o corre que você fez, eu sei o tanto de trampo que você já fez, o tanto de caixa que você já carregou nas costas. Puta, então eu conheço bem a sua história de perto, né? Então, essa é a pergunta que eu faço pra ti agora. O que que te move? O que que você diria pra aquele Douglas lá Boa. dos anos 2000? Que me move. O que me move pode ser o horizonte que eu não vejo ainda, né? Não tá bom pra ninguém, né? Não tá bom pros meus meus iguais. Então, enquanto não tá bom pra nós, tipo, me move isso. E eu não vejo o horizonte, não vejo esse sol, não vejo a quebrada vencendo, tá ligado? E então é isso que me move ainda a fazer, continuar a fazer o que eu faço. E o que eu diria pro Douglas do passado, puta, continue punk, velho. Continue punk, stay punk. É, e aquele negócio da utopia, né? Que chamam a gente, os anarquistas de utópicos e tal. É o negócio da utopia, né? A utopia está lá no horizonte. Aí, quanto mais você vai chegando nela, mais ela vai se afastando. Isso serve para colocar a gente em movimento. Porque se a gente achar que está tudo bem, para e acabou.
Sim, vamos. Tem aquela coisa, né? A gente recebeu um filósofo aqui uma vez que ele falou, mano, tudo é constante mudança, né? Nada sobrevive parado, né? É. Tudo tem que se modificar, né? E eu vejo isso muito, né? Tanto na música, né? Que a música ela vai se modificando, vai tudo mudando ali, tudo surgindo coisas novas É. e fazendo a gente querer mais, né? Tem movimento, né? Sim. Movimentar a gente pra gente sempre buscar um horizonte novo, né? E é tão doido, porque, tipo, quando chega um certo momento ali, a gente pode falar na música, um certo momento da música que evoluiu até um certo ponto, tem uma regressão, volta de novo, É. tipo, as origens, Sim. né? Tipo, sei lá, volta, tipo, ao punk 77, É, tem muita banda de punk hoje em dia, de 77. volta ao sintetizador, sabe? Eu vi Tipo, uns pop rock que eu falei, mano, isso é muito anos 80, não é? exatamente, aí volta e começa tudo de novo, vai se reinventando pra Vai esses buscar a lados ali. referência de novo, né? Lá, né? A essência, na verdade. Sim. É que sempre um círculo, né? Sempre vai voltando, né? É. E, mano, em projetos futuros, o que vocês vão fazer agora? Qual que é o planejamento? Tem disco, EP, o que vocês vão fazer? É tanto do Invasores quanto do Do Insociáveis. O social também. A gente tá compondo, né, cara? Uhum. A gente tá compondo, né? Tanto Invasores quanto Insociáveis. A gente tá começando uma nova fase aí de Uhum. compor. Né? Você tá fazendo o Invasores e o Sociáveis só? Ou você ainda faz alguma coisa com essa de nada? De vez em quando eu faço. Agora a gente vai tocar na Jai também, dia Com, 7. com Invasores? Não, o resto de Ah, nada. de nada. Tá aí o Clemente, né, da Uhum. formação original, e o Nonô, que é do Inocentes, e o Luizão, que já foi da segunda fase também, na terceira fase, na verdade, do Resto de Nada, né? Uhum. Aquele que gravou aquele disco de 2001, Sim. o Resto de Nada 2, né? Sim. Então a gente tá, de vez em quando a gente toca, né? A gente faz é um projeto, né? Uhum. E agora, dia 24, também eu toquei com Inocentes na virada cultural agora, né? Cantando 6 músicas tal da fase do Miséria e Fome, uma do Resto de Nada e Porra de Vida de Invasores também, que me chamaram para fazer. Então, 4 bandas, né, cara? Uhum. E essas bandas aí. Pô, galera, é cada cidade, 4 bandas aí. É. Haja fome de fazer, de continuar fazendo a parada, Ah, né? sim, se eu parar já era, né, cara? Então, E você, Douglas, você tá tocando no ódio social e no Invasores, né? E que mais? Social, Invasores, Insociáveis e Crude, Crude. que é uma banda com uns punk também aí, do louco. também, que é 4 meio- bandas. 4 bandas também. E aí, pra conciliar data, essas paradas, não fica muito... É. Ah, a gente tem uma agenda, né? É. Tem um campeonato organizado. Às vezes às vezes sempre com o Toca, tipo, marco 2 shows no mesmo dia, assim. É. Sabe? É foda, mesmo tendo agenda. Dá pra pegar, Mas- tipo, de repente marcar com, sei lá, 2 bandas que vocês tocam no mesmo rolê, tá ligado? Ah, mas acontece isso. Acontece Ah, com acontece. frequência, assim. Faz sentido, faz E- sentido. E acabam, tipo, sendo o mesmo produtor que não sabe que eu toco nas 2 bandas. Sério, É? claro. Nossa. E aí toca, tipo, Ô, fala, você me Baterista ajudou. suave. Tocar bateria é suave, tocar sentado ali. pá. suave. Pô, imagina 2 shows, mano. É. E Não, ainda mais- aí, Insociáveis a gente gravou agora. A gente tá compondo já coisas novas com Insociáveis. Invasores também já tem as composições, a gente tá ensaiando, né? Quando dá pra lançar, fazer um futuro lançamento do Invasores. Tem proposta aí, algumas propostas também de tour também, né? E com ódio social também, vou fazer uma tour também, logo mais. Ah, você que tava comentando comigo lá fora, lá, que você vai pra onde que você vai? Pra Europa, a né? gente vai fazer, a gente vai fazer uma Eurotour, né? Quarta. Aí vamos dia 7, a gente chega dia 8 tocando e acaba dia 28 tocando. Uhum. Nossa, isso foi um dia só de descanso, né? Isso. Nossa, os bracinhos vai ficar como, hein? Ah, não é? Mano, Suave. tipo, eu já faço isso aqui Suave. direto. Eu vou estar de férias. É. Porra, bebendo cerveja boa. Então, tá bom, suave. O punk me levou a lugares Mas que eu é. jamais imaginei, mano. Do Brás pro Do velho Brás pro continente, né? É isso aí. Gente, antes da gente finalizar, queria fazer aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Ariel, se o mundo tivesse acabando lá, se tivesse
tivesse que ir pro bunker lá se esconder e pudesse salvar 3 discos, mano. Quais os 3 discos Putz, que o Ariel não fala, salvaria? não faz isso. Ah! Me mata de vocês. Já vai pensando aí já. Eu sempre falo, 3 discos só Não, é muita não. mancada. Não. Não, mas Eu só... coleciono desde sempre, né? Desde 77. Ó, o que a Pouco gente antes. costuma falar é que assim, não precisa ser de repente, tipo assim, os que eu acho os melhores discos. Você tem que pensar que vão ser 3 discos que você vai ouvir pro resto da eternidade. Bom, Só fala um pouquinho perto aqui, Ariel. senão a o gente perde sua primeiro da Studios, o primeiro do MC5, que é aquele ao vivo, voz. Lembrando que você vai ouvir o resto da vida isso aí. e o primeiro do New York Dolls. 2. É foda, né? E um que Trinca você perfeita. gravou, o Ariel? Os discos que eu gravei? Um que você gravou, Um. de todos que você gravou, um álbum. Putz, também é foda. Mais recente, vai. Coisas insociáveis, estranhas Boa, tentações de vida. Boa. E você, Douglas? Qual os Uau. 3? Pô, dos 3 é Lembrando, ó, você tá no bunker lá. Só Ramones Mania, né? De coletânea. Nossa, E, eu tinha um piratinha desse. é, pode ser bootlegzão mesmo, cara. Putz. Um disco que que eu gosto demais, assim, tipo, tem umas releituras ali que eu conheci muita banda, o Feijoada Acidente, né? O Claro, Feijoada do Acidente. Ratos. E, uau. Terceiro? É. Putz. Terceiro. Por isso que eu falo que a pergunta de Nossa, convidado se arrepende de ter difícil vindo. demais, cara. Eu faço discotecagem também, né? Então ele pode Puta. tudo, né? Muita discotecagem e tal. Pô, pra escolher as músicas mesmo. Puta, Resto de Nada. Eu Resto de ponho um Nada disco, também. tiro, ponho O outro. Resto de Nada, ele é um disco muito importante. Uhum. Puta, essas letras são sensacionais. Toda vez que eu escuto, assim, tipo... Eu vejo uma letra diferente, assim, de uma outra perspectiva, assim, tipo, que... Puta, as letras do Resto de Nada são sensacionais, assim, ó. Tipo, então seria o Ramones Mania, o Feijoada Acidente e o Resto de Nada. O que você gravou? Também, compartilho do meu camarada Ariel, meu companheiro de banda. Porque foi muito especial esse disco. A gente gravou mesmo. Foi. Pô, eu tive que gravar uma passagem de jazz, que eu nunca toquei jazz na minha vida, assim, e tal. Tipo, suei. Mas aí saiu de boa, né? Saiu. Mas você toca pra caralho. Você foi gravado aonde esse álbum? Vocês gravaram onde? Na esse CD? Red Star. Red Star mesmo? É, ele Legal. tá No com um Ibirapuera. estúdio agora de gravação lá na Avenida Ibirapuera, que era o Mr. Som, que era do pessoal do Corsos e tal. Pompeu. Ah, sim. Do Pompeu, né? Do Isso. Pompeu. Pode crer. E Agora e foi muito bem gravado, né? O Henrique Cury, sabe? O Jefferson bancou tudo, sabe? Não mediu esforços para fazer, Pô, tanto legal. áudio quanto a parte gráfica. É um disco bonito, tá? Bem legal. Uma coisa que É do jeito que a gente queria, Sim, saiu. tá lindo, tá perfeito. A gente não tá consegue achar perfeito, defeito tá nele, perfeito, assim, tá sabe? muito Não. foda, Sim. muito A gente foda. escuta e... É uma coisa boa dos tempos de hoje, né, Ariel? Que tipo, você pode chegar no estúdio pra um produtor e falar, eu quero fazer um tipo de som assim, né? Diferente dos anos 80, de quando você começou lá e fala assim, pô, É. você chega na produtora e fala assim, eu quero fazer um som assim, os caras, quê? O cara mudava tudo. Ei, Ariel, diferente de gravar no estúdio que o Roberto Carlos gravava, né? No... Como é que era o nome? Polissom, né? Não, é outro nome. Ah, esqueci. Só tinha esse aqui em São Paulo, né? É ali na Boca do Lixo, cara. Opa, E eles só estavam acostumados a fazer um tipo de som bem Sim. diferente, né? Aquele reverb na caixa, né? Na hora que pôs pedal de distorção, nossa, o cara falou, tem alguma coisa errada aí. Que tá acontecendo?" Não, é assim mesmo. Os caras, você tá louco, desliga isso. É, Então, gente, caralho, mano, brigadão aí por Pô, vocês terem valeu. colado, Ariel, Douglas. eu Douglas que fez essa ponte aí, que eu tô enchendo o saco dele aí faz uns 3 meses já pra trazer o Ariel aqui, pra vocês virem aqui falar com a gente. Cara, muito obrigado aí, porra, Ariel, você é o dinossauro aí do punk rock aí da cena. E, mano, Chamou de velho, hein, Ariel? Chamou de velho. Foi, né? Na cara, chamou de Você que é o velho. Neandertal Dava uma ainda. facada nele, mano. Você que é o Neandertal do... Douglas também, meu amigo aí do Longa Braz, aí, data. meu vizinho aí da a gente época era de Braz. do Braz, né? É, eu morava um do lado do prédio do outro, né? Cara, obrigado você também aí. Porra, te Valeu. vejo faz quanto tempo? Uns 10 anos que eu não te vejo, mano. Por aí.
Mas aí tamo aqui. Agradeço demais, vida longa aí ao podcast, ao trabalho de vocês aí, que venham mais e mais programas. Sempre né? bom falar, Ô, né? valeu, Sim, mano. sim. Não, e é isso E aí. também é um modo de se reinventar na própria cena mesmo, né, Sim. cara? Tipo, tem ali, Sim. acabou a parte fonográfica e tal, e agora entra, tipo, vocês que tem a parte das mães de falar, de fazer entrevista. De dar voz E isso também, vai, né? pra exatamente, galera isso que- vai movimentando mais a cena, né? Isso que é a proposta Espalhar a coisa toda. do podcast mesmo é, Sim. mano, é sempre dar espaço para as pessoas que tem banda, que tem projeto social, que tem, sabe? Sim. Sempre para poder a pessoa ter um lugar para poder falar suas ideias, poder contar sua história e, Isso. sim, essa é a ideia a essência que a gente tem aqui. E obrigado novamente aí vocês. Valeu. rapaz. Obrigado, é isso, gente. agradecer Valeu. também vocês dois aí, pô, da hora, vocês terem ocupado. Satisfação E demais. tamo junto, valeu Ariel também, todo Valeu. ocupado aí nessa noite fria de São Paulo, trânsito do caralho. Você ter vindo aí, foi legal pra caralho. Fechou? TDAH, é TDAH. Sensacional, gente. Obrigado. Mas é isso, mano, valeu, obrigado mesmo, valeu que deu mais um episódio aí, tamo junto. Obrigado a Pô, eu todos os que envolvidos. agradeço. Eu agradeço aí, mano. Valeu, Ariel. Valeu, Douglas. Valeu. Valeu. E é isso, cara. É tipo, é muito foda ter você presente aqui, porque é um legado muito foda, sabe? É entender que valeu a pena todo o corre, todo o rolê, assim. E a gente poder, pelo menos, dar esse espaço de poder divulgar as bandas, sabe? Saber que ainda tá na ativa. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado, gente. É isso Valeu. aí. É isso, encerrando mais um Dona Maracast, valeu você que ficou até o final, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Ó, o TDAH, o TDAH. Tá todo mundo TDAH hoje, né? É porque eu sou velho. sequelado, é por isso. Ah, que a gente às sequela. vezes não é sequelado. Deixa eles passarem as redes sociais. Claro, divulgar por com favor, eles. deixa aí Redes as sociais redes aí. sociais Ah, aí. fala aí. Você. As redes sociais do Invasores tem. Eu sou da Caixa Facebook. Postal. Facebook, que é Invasores de Cérebro HC. E no Instagram também, né? A gente só tem essas duas redes sociais. Qual que é a caixa postal do Invasores? Quem quiser mandar carta aí, carta social. Demorou. Existe carta social ainda, gente. Existe, pô. Existe carta social ainda, 1 centavo, ó. Ó, Tem as manhas de tirar o selinho, você tira o selo, aí volta com o mesmo selo, você cola de novo e manda pra outra pessoa ali, ó. e do Insociáveis. Sociáveis tem o Instagram, né? Que é Os Insociáveis. E Facebook também. É o mesmo nome ali e tal, mesmo endereço. Fechou É isso aí. aí. Tem Instagram, Ariel? Eu tenho, Tem? Ariel Invasor. Ah, isso aí. Gatinho. É? Gatinho da freguesia. Underline. É tipo, é tipo o nick. Underline invasor. Isso é tipo o nick de bate-papo dos anos 90. tá ligado? Gatinho da freguesia, Entrou na sala. 182. Entrou na sala. É isso. Agora sim, estamos encerrando aí. Segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Também tem nosso QR Code. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tem também, a gente também tá nas plataformas de música, no Instagram, no Instagram, Deezer e no Amazon Music. Não consegue assistir o episódio? Bota lá na sua plataforma preferida e vai fazer suas paradas enquanto você escuta lá o nosso episódio. E... Nosso canal de cara, cortes, é a cortes, Foca, né, cara? do Namara Cortes oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, tem preguiça, a gente deixa lá nossos melhores momentos, os melhores cortes. E é isso aí, lembrando que é do Namara Cortes oficial, se inscreva, compartilhe, manda pra vovó, pra titia, pra todo mundo lá e ajuda a gente nesse rolê aí. É isso aí, É Rafoca, isso. muito obrigado a todos Nóis, aí. valeu. Falou. Abraço. Falou!